E ó, o seu Edson Santori aí é quase o Japão. Rodrigo Santori, né, daí? Reverendo Edson. Japão, né, meu Lorde? Quem mais? Tem outro país por aí, além do Uruguai e Japão? Você é de onde, Eliane? Eu também Japão. Então, é Eu tô na Flórida. Rosa. Tua Rosa. Flórida. Muito legal. Tem a Rosa aqui também, que é do Japão. Tá na Flórida. Muito bem-vinda, Eliane. Muito legal isso. Para quem tá fazendo a generosidade de brigar ali com as coisas. Mas não, pode colocar para gravar, acho que já está gravando, né? Então vamos lá, oficialmente abrindo aqui aula 18. Daí foi dar um jeito na cachorra ali que tá mordendo as paredes, o chinelo, a casa, todo mundo, né? A gente tem uma. Ela é o quê daí? Da Yasa, né? Esqueci a raça, mas parece que a gente fala que é um dragão disfarçado, né? Acho que é um Shih Tzu. A bichinha é um barato. Gente, vamos lá. Generosidade. Confesso para vocês que esse assunto assim mexe bastante com o meu coração. Eu demorei bastante para entrar dentro dessa atmosfera de generosidade, porque eu, como a maioria das pessoas, entendia que tudo tinha a ver com o dinheiro, né? E riqueza tinha a ver com dinheiro. Achava, como a maioria das pessoas, imagina que quando a gente fala de generosidade, a gente fala somente de dinheiro, de dar, de ajudar. E, bom, vou começar explicando uma coisa bem legal. Deixa eu colocar aqui os comentários para ajudar a olhar aqui. Se vocês quiserem falar também, vocês podem levantar a mãozinha. A gente vai tentando dar voz, mas eu vou discorrer aqui um pouco para a gente andar, porque generosidade tem muita coisa, não sei nem se eu consigo terminar só nessa aula, tá? Mas eu vou tentar ser direto aqui para a gente avançar, tá bom? Deixa eu só fixar aqui a minha imagem para eu poder me olhar, ver que se eu estou olhando para a câmera, porque depois, quando eu estou gravando, o pessoal gosta de que eu olhe nos olhinhos deles, né? Pronto, melhorou. Muito bom, vamos lá. Generosidade. Não sei se alguém sabe o que significa a palavra generosidade, mas acho que eu só de explicar o que a palavra significa já vai representar muito para muita gente aqui. Gente, essa aula, ela é pesada. Eu vou já avisar que você vai ter que assistir 2, 3 ou mais de algumas vezes para vocês pegar os códigos aí que estão acoplados dentro desse assunto. Porque tem muita coisa para ser dita e eu acredito que o Espírito Santo vai falar o coração de vocês, até no que eu não estou dizendo, porque generosidade tem a ver com o ambiente, né? Tem a ver com o profético, tem a ver com Jesus, e é ele que vai ministrar isso no coração de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a palavra generosidade, ela é uma palavra já bem antiga, e eu vou usar um pouco a raiz do latim, tá? Que ela quer dizer generosos, né? Depois eu mando para vocês no grupo, para vocês verem. Acho que vou mandar esse estudo aqui. Então, olha que interessante. A palavra literalmente significa gerar ou fazer nascer. Generosidade tem a ver com gerar ou fazer nascer. É muito usado essa palavra também como se fosse a gestação. Quer ficar aqui mais para cá? Tá bem? Como se fosse a ideia da gestação, tá? Do gerar, de gerar filhos, de nascer, de você plantar algo, né? De fazer florescer, literalmente nesse sentido, tá? Então, é muito louco, porque não sei se você já tinha olhado para a generosidade com essa ideia, mas todas as vezes que você se predispõe a ser generoso, significa que você está fazendo algo nascer. É profundo isso, né? Então, está nascendo algo ali, está abrindo camadas. Isso também tem a ver, eu gosto da ideia da palavra, né? A gente falou da lei da primeira menção, quando aconteceu a primeira palavra na Bíblia, ela não veio para comunicar, mas ela veio para criar, né? Olha que interessante, disse Deus, né? Haja luz. Quando Deus disse haja, a primeira lei da primeira menção dessa palavra, ela não veio comunicar, ela veio criar. Então, pense assim, que todas as vezes que você fala, você cria. Certo? Você cria ambientes, e é muito importante vocês tomarem muito cuidado, porque também a generosidade está muito ligada com aquilo que você fala, tá? Geralmente, eu acho que eu já comentei isso com vocês um pouquinho, mas muitas vezes eu me pego me policiando muito. Hoje eu te falei alguma coisa assim, né, Lé?
eu brinquei e falei, nossa, Day, esse mês a gente está bem ferrado, assim, para pagar algumas contas, né? A gente estava falando, brincando assim, entre a gente, conversando, a Day falou assim, eu não tô ferrado, não. Eu tô muito bem. Ela começou a falar, não, eu já paguei tudo e vai sobrar muito dinheiro, né, gente? E a gente dando risada, que eu falei, caramba, eu já tô criando aqui um ambiente falando que eu tô ferrado, né? Então, quando você entende isso, você já começa a tomar mais cuidado com o que você fala, porque você sabe que toda vez que você se move, fala, ou tem uma ação, você está criando. Então, a pergunta é, o que você está criando? Com as suas palavras, com as suas atitudes, ou com aquilo que você faz? Muito louco isso, né? Então, geralmente, também é usado muito vamos dizer assim, para o século XVII, na criação dessa palavra, ela também tem a ver com uma ideia... A Mili derrubou, né? A Mili derrubou um treco aqui. Ela tem a ver com a ideia de nobreza. É um espírito, né? Uma espécie de espírito associado a uma qualidade admirada de nobreza, que diz respeito a alguém que pertence a uma família nobre, tem uma ligação com realeza. É uma virtude, né? Generosidade também é uma virtude, ou seja, toda vez que você é generoso, você expressa a identidade de uma realeza, de uma qualidade de admirável, de uma família nobre, de riqueza. É muito doido isso, né? Então, pense bem, toda vez que você é generoso, além de criar, além de estar criando, de estar formando, de estar gerando, você está assumindo a forma da sua identidade, de quem você é, sobre uma família que a gente fala, né, da família eterna. Ficou mudo, Ficou mudo. Voltou? Voltou. Voltou. Vocês ouviram até onde? Então eu vou voltar aqui, tá? Toda vez que você é generoso, você assume a forma de quem é da realeza. Exatamente. A sua identidade. Identidade de realeza. Então, toda vez que você é generoso, você afirma quem você é. Você expressa a sua identidade. O que é muito louco é que não necessariamente, às vezes, não necessariamente a pessoa, para ser generosa, precisa ter uma identidade em Cristo. Olha que louco. A pessoa pode usar desse benefício da generosidade, porque ela é como se fosse um ambiente, mas às vezes ela pode não pode ter conhecimento de Cristo. É igual fé. A pessoa pode usar da fé como poder, mas muitas vezes como ela pode usar da fé como poder, ela pode usar da fé muitas vezes sem a intimidade. Eu já disse para vocês que isso também é perigoso, né? Vai ter muita gente que tem bastante dinheiro, ela se move em generosidade, em prosperidade, mas ela não tem um coração ainda entregue para Jesus. E, pelo contrário, também tem muita gente que diz que conhece Jesus e não consegue ser generoso. É muito louco, né? Então, uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, mas quando você junta as duas coisas, você expressa a identidade de Jesus, quem você é, e você cria a partir da generosidade, é uma violência, é uma coisa completamente diferente. Você tem uma expressão diferente. E para exemplificar isso, eu quero ler o texto de Lucas, capítulo 19. Acho que é uma expressão muito legal falar de Zaqueu, para você entender a raiz, né, isso aqui o que eu estava explicando é uma raiz científica, né, falando um pouco da ideia da palavra, do contexto, mas vamos usar um exemplo bíblico, tá bom? Para a gente embasar aí a nossa ideia espiritual do que é generosidade. Vamos lá. Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Não precisa ler, não, só vai acompanhando aí, depois vocês vão mais profundo, tá? É a história de Zaqueu. Jesus chegou em Jericó, e atravessava a cidade, né? Havia ali um homem rico, o pedigree, um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu diante dele e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus aí estava passando. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Olha que interessante. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres.
Olha que interessante. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Olha que interessante. Né? Zaqueu, um cobrador de impostos, um cara que, na ideia do texto, ele tinha cobrado dinheiro de pessoas, né? Trabalhado com corrupção de uma maneira ilícita, e automaticamente, quando ele recebe Jesus em sua casa, olha que louco, ele tem uma transformação genuína no seu comportamento. Entende? Agora, olha louco, olha a loucura. O Espírito Santo não habita em nós? Nós não somos a casa, né? A casa de Deus. Então, uma vez que Jesus habita em nós, nós também deveríamos ter uma transformação genuína na forma de a gente lidar com o dinheiro e com a expressão de generosidade. A primeira coisa que esse cara faz, ele fala que ele ia doar metade do que ele tinha aos pobres, e se ele tivesse feito algo, roubado dinheiro de alguém, ele ia devolver 4 vezes mais. Então, acho que o primeiro código que eu quero liberar para vocês é que né, riqueza não tem nada a ver, generosidade e riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Tá? Tem nada a ver. O dinheiro é como se fosse um simples servo da riqueza e da generosidade. Riqueza é um lugar onde a gente acessa em Deus. É um ambiente onde a gente entra em Jesus, onde a gente expressa através daquilo que nós somos. É tão interessante que o apóstolo Paulo fala assim, ainda que não temos nada, temos tudo. Né? Ou seja, o que é riqueza? Riqueza é você ter o Espírito Santo dentro de você. Não tem riqueza maior que isso. Não tem riqueza que o próprio Jesus. É você ter uma identidade em Cristo. Essa é a maior riqueza que a gente pode ter. Mas a gente não, às vezes, a gente troca isso por uma condição social, uma vida, sei lá, achando que a gente tem que ter dinheiro para poder expressar quem nós somos. Mas veja bem, vou contar um pouco do que aconteceu comigo com a Dai. Muito louco, porque assim, eu basicamente nasci numa família muito pobre. Minha casa era um barraco de madeira, acho que já falei para vocês algumas vezes, né? Um cômodo de 2x2, 3x3, muito pequeno mesmo, com terra de chão batido sem banheiro. E automaticamente, quando a gente nasce dentro de um lugar desse, é criado dentro de você um DNA de escassez. Né? Eu sempre tive muito medo das coisas faltarem, eu sempre tive muito medo das coisas não darem certo, de a gente precisar de recursos e a gente não ter. Então, eu tinha esse medo no meu coração. Então, quando eu fui casar com a Daiane, eu lembro que na minha cabeça a casa era só cama, fogão, uma pia, né? E uma mesa ali, eu acho que já estava suficiente. E eu lembro que a Dai falou assim, eu vou comprar um criado mudo. Eu quase manifestei um demônio que ela falou isso. Eu falei, para que você vai comprar um criado mudo? A casa não precisa disso, a gente só precisa do básico para sobreviver. E eu e a Dai, a gente vivia nesses conflitos. Por quê? Porque ela sempre queria comprar... Ela trabalhava numa empresa de importação de produtos de cozinha, né? Então, tinha muitos pratos, talher, todas as coisas de decoração de cozinha, que hoje é muito mais comum. Mas quando a gente casou, há 15 anos atrás, isso não era tão comum. Então, para mim, que nunca tive, aquilo dali era gastar dinheiro, era como se fosse uma aberração. Então, eu estava muito mais preocupado em ter arroz, feijão dentro de casa do que se preocupar com a beleza das coisas, né? Com os detalhes, com a qualidade de ter as coisas do melhor. Então, para mim, isso era uma bizarrice. Mesmo que eu já andava com Jesus, mesmo que eu já tinha tido uma experiência e eu ouvia os céus, eu sabia quem eu era, mas eu tinha essa parada de escassez e um espírito de miséria fortíssimo dentro do meu coração. Eu já até contei para vocês que eu não tinha nem uma disponibilidade de comprar coisas boas para mim. Toda vez que eu ia comprar alguma coisa para mim, eu travava. Eu falava, cara, isso não é para mim, acho que não vai dar certo. Se fosse para a Daiane ou para a Mari, beleza, eu comprava. Mas se fosse para mim, eu não conseguia comprar, achava que eu não era digno, achava que aquilo não era para mim. E olha que doido. Eu sempre vi uma diferença muito grande comigo com a Dai. Todas as vezes que a Dai via uma pessoa, ela, sei lá, ela sempre sentia. A gente ia jantar num lugar, ela falava, preciso dar um dinheiro para esse garçom. Sacava, e não era tipo R$2, ela sacava 50, R$100 para dar pro garçom. Era tipo uma coisa diferente, assim, e aquilo me incomodava por um bom tempo. Falava, por que ela tá dando todo esse dinheiro pro garçom? Por que ela
tá dando todo esse dinheiro para essas pessoas? Por que ela tá se movendo nisso? Só que eu comecei a perceber que, com o passar do tempo, todo lugar que a gente ia, vinha alguém e falava assim, olha, Deus tá mandando falar uma coisa para você, Daiane. Ela falava o quê? Ela falou, Deus fala que você vai ter tanto que você nunca mais vai precisar, nem trabalhar para ter. Deus vai prosperar você de uma forma surreal. Deus vai colocar você num ambiente de riqueza. Deus vai transportar você. E ela vinha recebendo várias profecias, várias palavras, vários indícios. E muitos lugares que a gente ia, as pessoas vinham, entregavam dinheiro, presente, roupa, sapato, joia, tudo que você imagina, as pessoas davam na mão dela. Era muito louco. Ela chega nos lugares... Alguém falou que a minha mãe... meu filho de 7 anos profetizou que minha mãe vai ser rica, eu recebi. É isso mesmo. É muito louco, porque todo lugar que a gente ia, chegava alguém, entregava algo. Só que tava eu e a Dai, a pessoa meio que me esquecia, ia na mão da Dai e falava, ó, Deus mandou dar para você. Então eu comecei a perceber que a Dai tinha uma coisa diferente com isso. Falei, cara, que loucura. E um dia a gente estava num evento profético, acontecendo uma bagunça muito louca. Eu sei que eu fui tomado pelo Espírito Santo de uma forma muito profunda esse dia. E o Espírito Santo me deu uma visão, assim, cavernosa, muito absurda sobre a Daiane. E eu tava chorando muito, muito mesmo. Eu cheguei na Dai e falei assim, Dai, Deus tá me falando uma coisa. E eu vi claramente, ela tava em pé na minha frente, e profeticamente, eu abri uma porta, assim, do lado dela, e falei, ó, Deus tá abrindo uma porta de riqueza aqui para você. E para mim, eu abri, e eu estava vendo aquilo espiritualmente, e ela estava chorando muito também, porque foi muito forte. Eu abri uma porta assim, e eu abri uma porta no céu para ela. Deus tinha me mostrado uma porta no céu. Eu abri essa porta no céu, e ela tinha ouro do chão, nas paredes, no teto. Era como se fosse um cômodo cheio de ouro, extremamente reluzente. Uma parada completamente diferente. Muito brilhante, muito... Era chocante a visão. E eu chorando muito e tal. E eu falei para Dai, ó, Deus está falando que você vai entrar dentro das riquezas dele, você vai ser suprido em todas as áreas, você não vai ter falta de nada. Deus vai enriquecer você de uma forma muito profunda. E essa época a gente não tinha... A gente no mercado com R$250. Estava passando uma situação, não fome, mas estava passando uma situação bem difícil. E foi tão profundo que aquilo ali me tocou também. Eu falei, cara, Deus tem uma riqueza, porque eu vi, né? É diferente quando você vê, Deus te mostra. Eu vi. Falei, meu, Deus tem uma riqueza para entregar para essa mulher que eu não sei o que é, da onde vai vir, que mundo que é esse, mas vai acontecer uma parada muito violenta com ela. E aí, eu comecei a perceber que Deus foi dando indícios disso. Uma das experiências que a gente teve foi muito forte. A gente estava numa praia comendo... A gente estava, sabe, na praia, quando você pede ali o camarão, aquelas coisinhas, espetinho, aquelas coisas, a gente estava comendo na praia, e chegou um cara, sabe aqueles caras que ficam vendendo doce na praia? Ele tava vendendo algodão doce. E ele chegou assim, na gente, ficou olhando, a Mari falou que queria algodão doce, a Dai comprou e ele ficou ali. Aí a Dai já começou, encheu o olho de lágrimas e falou, Deus falou que eu tenho que dar um dinheiro para esse cara. Ela já catou a bolsa, levantou, saiu andando, foi lá e acho que deu R$100 para esse cara, sei lá. E ela foi com a Mari até. E aí, automaticamente, quando ela deu isso pro cara, o cara começou a chorar e falou assim, ó, você não faz ideia do quanto eu estava precisando desse dinheiro, o quanto Deus está te usando aqui para me ajudar, porque eu acho que eu precisava comprar um gás, sei lá, alguma coisa assim. Era exatamente o valor que a Dai deu para ele. E ele começou a chorar. E aí a gente voltou ali, a gente estava comendo, ele voltou, olhou para a comida e falou assim, vocês já comeram? A gente falou já. Ele falou assim, eu posso pegar o que sobrou? Eu fiquei tão sem reação, a Dai falou, claro, pode. Daí pegou e deu para ele, ele voltou para o lugar que ele estava e começou a comer esses camarão, essas comidas aí. E ele terminou de comer, levantou. Meu, eu falo que se eu vi um anjo, acho que esse dia foi claramente assim. Ele levantou, e ele estava com esse negócio aqui de algodão doce no ombro, assim, andando. Ele levantou, parou na nossa frente, ele parou, tipo, na frente do sol, assim. Tava eu, a Dai e a Mari sentada. O rosto do cara transformou. Eu lembro da passagem de Estevão, o rosto dele começou a brilhar, assim, de uma forma muito incrível, e ele começou a falar, olha, Deus tá mandando... Ele falou assim, ele falou desse jeito, ele falou, gente, posso falar uma coisa para vocês? A gente falou, pode. Ele falou assim, olha, o meu Deus que me assiste no trono, manda falar para vocês, desse jeito. Tipo, mudou completamente, isso na praia. A gente já começou a chorar, né, Dai? Esse cara aí foi surreal, né? E ele começou a falar, hoje vocês saciaram a minha fome, mas Deus está mandando falar para vocês que Ele vai saciar a fome de vocês, vocês nunca mais terão falta. E vocês vão saciar a fome de muitos, né, Dai? Vocês vão saciar a fome de muita gente.
tipo, não vai faltar. Deus está falando para vocês que não vai faltar e vocês vão entrar nas riquezas de Deus. Cara, tava eu, a Day e a Mariana chorando e eu não conseguia nem olhar para esse cara, só chorava. Era uma presença de Deus tão absurda. E ele saiu andando, a gente limpou as lágrimas assim, tentamos ver de onde veio o tiro, não sabia nem de onde era. Quando eu olhei para a praia, que a gente foi olhar o cara, cadê o cara? Sumiu, desapareceu. A gente saiu procurando, falou, meu, tem um cara tá vendendo algodão doce, alguém viu, o pessoal falou assim, não vimos não. Então foi uma experiência surreal, assim. Então eu gosto de dizer que essa coisa da generosidade, ela tem umas pistas, né, Dai? Quando você começa a se mover em generosidade, Deus começa a te dar umas pistas de que você está entrando nesse ambiente verdadeiramente, né? E é muito louco, né? Porque aconteceu isso várias vezes, né? Não foi só com esse cara, a gente teve outra vez, fui levar bem rápido essa. Eu fui levar a Mari numa escola, na escolinha dela. Eu tô aqui parado assim, e aí virou uma moça pra gente, né, Dai? A diretora da escola e falou assim: olha, não sei, eu não conheço vocês. E ela botou o dedo assim na nossa cara e falou assim: ó, Deus manda falar para vocês que vocês vão ser muito prósperos e muito generosos. Deus vai derramar isso sobre a vida de vocês. Então a gente começou a ter essas pistas, sabe? Foi muito forte isso. Teve isso várias vezes, né? É tão doido. Então, eu acredito que quando você começa a entrar nesse ambiente, Deus vai te dar algumas pistas. Então, se perceba se você já está tendo essas pistas, sabe? Se Deus vai, muitas vezes, né, levantar pessoas para entregar coisas para vocês. Mas, olha, de verdade, essa coisa não vai vir sem um plantio. Não vai vir sem um plantio. Eu gosto de falar o seguinte, tem um código que eu sempre gosto de falar. Como eu sei que eu sou generoso? Acho que é a primeira premissa. Como eu sei que eu estou se movendo em generosidade, como eu sei que eu sou generoso? É uma coisa que eu sempre falo. Quem é generoso, percebe generosidade. É a primeira coisa que você tem que perceber, se você está percebendo generosidade. Quem é generoso, percebe generosidade. É incrível. Porque assim, você chega num lugar, na casa de alguém, né, num ambiente que seja, você entra e você percebe a pessoa sendo generosa com você em tudo. Você percebe a bondade de Deus em tudo. Você percebe o favor, o cuidado de Deus em tudo. Você percebe Deus te dando esses lastros, esses envios, essas pessoas, essas disposições de generosidade. Você começa a perceber. Deus vai te cercando de tanta beleza dessas coisas. Em tudo você percebe generosidade. É incrível. Quem é generoso percebe generosidade. Quem não tem ainda, quem não está nesse ambiente de generosidade, eu falo que não tem como estar no meio termo, né, Dai? Infelizmente, não tem o meio termo. Falar eu sou neutro, não tem. Ou você está numa generosidade, ou você está com um espírito de escassez. É muito louco. E de miséria também, porque é miséria. E pra gente... Okay. Tá. Quer falar? Então, eu perdi. Manda aqui para mim que eu vejo. Quando você não é generoso, você não está no ambiente de generosidade, você está ou na escassez ou com um espírito de miséria. E como eu sei que eu estou com o espírito de miséria, Denis? A primeira tratativa, medo. É muito louco. Sabe por quê? Porque generosidade tem a ver completamente com o seu coração. Então, olha que interessante. Se você sondar o seu coração e você olhar para dentro de você, você fala assim, olha que interessante. Por que que eu não sou generoso? Por que que eu não contribuo? Por que que eu não estou disposto a entregar tudo para Jesus? Porque eu tenho medo. Né? Imagina se Jesus agora vinha até você e falar assim, ó, dá tudo que você tem para alguma pessoa. Pega todo o dinheiro que está na sua conta. O som tá baixo, alguém tá falando isso? Deixa eu ver se eu deixo ele mais perto de mim. Vê se melhorou. Vou falar mais perto do microfone, tá? Vamos dizer o seguinte, vamos ver que Jesus aparece para você agora e ele fala assim, olha, um exemplo, Thalita, eu quero que você pegue todo o dinheiro que você tem na sua conta, ou pegue todo o seu salário e entregue para alguém. Entende? Se dentro do seu coração tiver alguma espécie de medo, insegurança de que você não vai ter depois, você não entrou ainda na generosidade. Entende? Então, é nesse nível, porque é o seguinte, é o que eu estava falando para vocês, eu gosto muito de falar de morte, né? Mas se Jesus realmente
está em você e você morreu para o dinheiro, né? Eu acho que um dos códigos interessantíssimo é que você precisa morrer para o dinheiro. Você precisa morrer para a sua vida financeira. Você precisa morrer para os números. Tem que morrer para as métricas, para as formas tradicionais de ser, né? Tem que morrer para todo pensamento de conta, de mais, de menos, de equação, de matemática. Vocês podem esquecer tudo isso. Porque quem é generoso e entregou verdadeiramente seu coração não trabalha com número. A gente não trabalha com valores, a gente trabalha com quantia. A gente trabalha com obediência. A chave mestra da generosidade é a obediência. A chave mestra da generosidade é a disposição do coração. A chave mestra da generosidade é a entrega, é a renúncia, é a morte da sua carnalidade, dos números, das contas, das métricas, do guardar para ter e de todo o pensamento humano que controla a sua vida financeira. Literalmente, a entrega, a renúncia. Aí eu pergunto para vocês, voltando à ideia de morto, imagina, a Bíblia fala que se nós estamos em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e nós se tornamos uma nova criatura. Como Paulo diz, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se é Jesus que vive em mim, se não sou mais eu quem vivo, a ideia que eu gosto de usar é que a gente literalmente está morto. Mortos. Agora você imagina, olha para um caixão, eu gosto de pensar na ideia do caixão de um velório. Você já viu um caixão, um defunto guardando dinheiro? Você já viu um defunto preocupado em pagar conta? Né? Já viu um defunto preocupado em trabalhar? Né, Dani? Em trabalhar, em ser produtivo, em fazer projetos. Cara, morto não tem vontades. Morto não tem anseios. Morto não tem disposição para trabalhar. Morto não tem nada. Morto é morto. Morto é morto. E se você tá morto, mas nem gaveta, cara. Caixão tem um defunto. E o defunto não tem desejos próprios. Ele se move pelos céus, ele não se move pela sua vontade, pela sua disposição de intenção. E eu quero entrar em generosidade falando também de trabalho. Porque o que acontece? Por que muita gente não tem, por que muita gente não enriquece, não entra na generosidade? Porque a pessoa acha que riqueza tem a ver com tanto que você trabalha. Só acho que riqueza tem a ver com tanto de esforço que você faz, com tanto dinheiro que você guarda, com, como é que fala? Com as métricas, né? Eu não estou falando mal de quem guarda dinheiro, gente, pelo amor de Deus. Mas tem a ver com as métricas que a gente aprende do 0 a 1 milhão sem guardar, sem cortar o cafezinho, sabe? Com as estatísticas de trade, de quanto vai investir, de quanto vai sobrar. Não tem nada a ver com isso. Aqui a linguagem dos céus, ela é completamente diferente da nossa própria vida. A linguagem dos céus, ela é dependência, ela é obediência, ela é entrega, ela é renúncia, é morte, é tudo. Olha quando Zaqueu encontra Jesus. A primeira coisa que ele fala é: vou dar metade do que eu tenho aos pobres, e se eu fiz alguma coisa para alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Tipo, dane-se o valor. O que importa é que eu recebi do Senhor aqui, e eu sei que a minha vida tá nessa parada aqui. E aí você tem que lembrar de um texto muito forte, muito profundo, que vai também trazer a métrica da generosidade para você. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Se o seu coração realmente está rendido em Jesus, se o seu coração realmente está rendido em Deus, a Bíblia diz, aí também está o seu tesouro. Se seu coração está no seu esforço, no seu trabalho, no seu projeto, enquanto eu trabalho, enquanto eu me dedico, enquanto eu esforço, enquanto eu ganho dinheiro, enquanto eu passo a perna no outro, enquanto eu sonego imposto, enquanto eu faço um jeitinho para ter mais, e aí também está o seu tesouro. Entende isso? Então, se você quer viver generosidade, você quer ver de acordo com as métricas do céu, morre para a sua vida financeira. Pode esquecer. Porque, né, velho? É tão doido, porque, olha que louco. Quando você morre para a sua vida financeira, quando você morre para a sua vida financeira, você não trabalha mais com número. Eu já contei isso para vocês. Nós compramos uma casa de 1,5 milhão sem nenhum real no bolso, devendo 40 mil reais no banco, na nossa conta jurídica. A gente comprou um escritório, né, de 400 mil reais sem nenhum centavo no bolso. Deus falou com o cara: vou vender para vocês, sem juros, sem banco, sem nada, tá aqui, tá vendido. E na outra semana, Deus abriu uma porta para a gente, que abriu uma porta financeira no nosso trabalho, Deus começou a mandar os clientes. Entende? A matemática é outra.
A matemática do céu é obediência, renúncia, morte. Generosidade tem a ver com morte. Você não acessa a generosidade sem acessar Jesus, porque Jesus é a expressão exata da generosidade. E ele tem a famosa régua da morte que eu falo. Ele sabe se você morreu. Ele sabe se você está morto. Porque ele sabe que é morrer, porque ele morreu no seu lugar. Para que você pudesse acessar a generosidade nele. A Bíblia fala assim, em vão trabalha o trabalhador se Deus não o abençoá-lo. Não é sobre o tanto que eu trabalho, mas o que a gente mais vê, um monte de gente que diz que serve Jesus, que é a gente fala que está vivendo a Crentolândia, que é o pentecostal gospel espiritual, que quer orar em línguas, quer ver anjo, quer ver tudo. Mas o cara tem medo de não pagar as contas no final do mês, o cara tem medo de arriscar, o cara tem medo de tudo. O cara quer, né, faz 2, 3, 4, 5 trabalhos e nega o seu tempo com Jesus, abre mão de passar uma vida com Jesus, abre mão de ter um tempo com Jesus, abre mão de ter intimidade, abre mão de ser obediente, abre mão de viver uma vida para Jesus, abre mão de abrir a boca e falar sobre o reino de Deus, abre mão de tudo para ser escravo do dinheiro, para trabalhar noite e dia, 24 horas, para fazer tudo, mas não conseguir ser um íntimo de Jesus. É diferente, gente, porque é o seguinte, você pode ter dinheiro, conheço muita gente que tem muito dinheiro, mas é completamente miserável. Então, não tem a ver uma coisa com a outra. Tem muito pobre que tem generosidade em si, o que falta são outros atributos para acessar a riqueza, porque também generosidade muitas vezes não quer dizer que você vai ser rico. Porque você precisa de um pacote completo, entende? Não quer dizer que você vai ter muito dinheiro, porque é um pacote completo. Ao mesmo tempo que você precisa estar morto, ao mesmo tempo que você precisa estar rendido, ao mesmo tempo que você precisa viver uma vida com Jesus, de intimidade, ao mesmo tempo também você precisa sim trabalhar, mas o trabalho de quem está numa disposição de generosidade com Jesus é diferente. A gente não trabalha mais desgastando, se matando, a gente percebe Jesus trabalhando em nós. A gente percebe Jesus fazendo tudo em nós. Então a gente senta na mesa do escritório e fala, não sou eu, sou Jesus através de mim aqui. Então, Jesus, o que a gente vai fazer? Qual é a estratégia? Qual é a métrica? Qual é o caminho? Qual é a forma que você quer fazer? Como que a gente vai... Vou colocar para cá. Como que a gente vai... Como que a gente vai fazer isso funcionar? Né, Dé? A gente teve muitas e muitas experiências de a gente tentar fazer de tudo e não dar certo. E a gente orar e falar, Deus, tudo bem, eu não sei fazer, como que o Senhor quer que faça? E Deus falava, muda aqui, muda ali. A gente mudava 2, 3 coisas e tudo acontecia, né? Deus, a gente realmente se rendia, se entregava para aquilo que Deus queria fazer e tudo acontecia assim de maneira milagrosa, né? Então é milagrosa mesmo, né? É tão doido, gente, que falando de ciência, para quem é mais curioso, tem um estudo de uma universidade bem interessante aí dos Estados Unidos que fez um estudo sobre o que é ser generoso, generosidade. É um estudo científico e ele fala, ele usando até a ideia do texto do bom samaritano, do que acontece no nosso corpo quando a gente tem disposição de generosidade, né? É louco, porque ele fala que toda vez que a gente é generoso, a gente gera o hormônio do prazer, que é a oxitocina, que a gente chama do hormônio do amor dentro da gente. Ou seja, ser generoso fisiologicamente também gera prazer na gente. E aí eu vou dar um código aqui também. Muitas vezes tem gente que diz que vive uma vida com Jesus, mas não tem prazer nas coisas. Não tem prazer em nada, né? A pessoa não tem prazer em jantar, em comer, em sair, em desfrutar, em viver uma vida diferente, em ser leve, que as coisas sejam leves. Mas a coisa toda está sempre se baseando naquilo que eu posso fazer, que eu devo, que eu consigo pagar, né? Isso é muito louco, né? É muito louco. Generosidade é um atributo e virtude de pessoas livres. E liberdade também tem a ver com saber quem é o nosso Pai, qual é a nossa identidade, quem eu sou. Então, olha que louco. Eu gosto de falar dos nossos exemplos, né? Porque olha como a generosidade não tem nada a ver com dinheiro. Eu demorei, né, para cair a minha ficha para generosidade, e eu tinha um espírito de miséria mesmo tendo bastante dinheiro na conta, né, Dé? A gente andando no shopping algumas vezes, com mais de, sei lá, com mais de 100 mil reais na conta, e aí a Dai falava, ó, vamos comer naquele lugar ali, e eu sentava para comer, eu não conseguia desfrutar.
eu ficava olhando o cardápio e falava, cara, mas essa comida é R$ 300, isso aqui é 400, isso aqui é não sei o quê. Eu não conseguia ter desfrute, mesmo tendo dinheiro no bolso. Olha que louco. Pra você ter uma ideia como generosidade não tem a ver com dinheiro. Então eu ficava suando frio, porque a gente ia gastar 300, 400, 500 que fosse, com dinheiro para comer. Então eu não conseguia desfrutar. E eu acho que quem me destravou nisso foi um garçom. Eu falo que aquele não era um garçom, não, era um anjo, né, Dai? Mais um ano. Era mais um anjo, porque eu sentei para dar para comer num restaurante, e era um restaurante que a Dai queria ir. A Dai sempre foi mais esplêndida do que eu nisso. A gente entrou no restaurante, foi no Shopping Morumbi, né? Que a gente tava, né? Shopping Morumbi, nós entramos. Deixa eu ver se eu mudo a minha câmera para cá. Aí. Pra cá. Aí. A gente entrou no Shopping Morumbi e a gente tava passando assim num restaurante bem caro, né? Meio italiano, sei lá, uma coisa diferente. E olha que louco. A Dai foi pedir o prato que ela queria e a Dai nem olhou o preço, já saiu pedindo o que ela queria. E eu fiquei olhando o preço. Falei, meu, qual que eu pego aqui de 80, 70, 60, né? Olhando e tal. E eu com medo de gastar e eu com muito dinheiro na conta, mas mesmo assim com medo. E aí eu fui pedir um prato bem barato, assim. Aí o garçom chegou, assim, com toda a educação, olhou no meu olho e falou assim, ó, pode pedir o que você quer comer, né? A gente tá aqui para servir vocês. Desfruta, só desfruta, né? E aí eu falo isso, eu choro, porque aquela palavra dele ali, para mim foi o próprio Jesus, sabe? Me confrontando, né? Falou assim, você não confia em mim, né? Você realmente não confia em mim. Eu tô dando tantas coisas, eu tô provando para você o meu amor, eu tô fazendo tantas coisas no seu coração, e você não consegue desfrutar com a sua esposa daquilo que eu tenho para você. E foi uma bomba do meu coração, sabe? E aquilo daí, eu acho que mudou muita coisa dentro de mim, sabe? E aí eu percebi que generosidade tem tudo a ver com incredulidade, né? Tem tudo a ver com fé, tem tudo a ver com entrega, com renúncia e com morte. E eu comecei a perceber o quanto eu não acreditava em Deus. Enquanto eu não cria que Ele iria me suprir. Enquanto eu não conseguia crer que Ele era poderoso, né, para fazer coisas que a gente nem imagina. Eu não acreditava. Eu lembro, eu tive uma experiência muito profunda com isso, né, com o ser supridor, porque homens, a gente sempre tem na cabeça de que a gente vai ser supridor, né, que a gente tem que suprir a casa e pagar todas as contas, né? E quando eu casei com a Dai, ela ganhava mais que eu e isso me incomodava. Eu comecei a namorar com ela, ela ganhava mais que eu e eu falava, meu, essa menina ganha mais que eu, cara, não pode ser, como assim? Eu sou homem, eu tenho que ganhar mais. Então, dentro do meu coração, eu tinha uma espécie de competição. Eu achava que eu, por ser homem, deveria ganhar mais, né? E quanto mais eu me esforçava, quanto mais eu me dedicava, quanto mais eu fazia de tudo para ganhar mais dinheiro que ela, menos eu tinha. Menos as coisas andavam, menos promoções eu ganhava, menos não sei, as coisas não andavam. E o louco é que às vezes a Dai não fazia tanto esforço, né, Dai? Para a Dai sempre foi meio inverso. Ela não estava fazendo força e Deus estava honrando ela. Quando eu conheci a Dai, você tinha 20, né, Dai? 20 anos. 20 anos. A Dai já tinha terminado a faculdade dela, né? Tava terminando, né? Não, já tinha terminado. Já tinha terminado a faculdade, já estava trabalhando numa empresa super bacana, já era coordenadora, já tinha uma estrutura muito boa, assim, tinha uma cabeça muito boa. E eu ainda estava ali patinando, ainda nas minhas coisas de moleque, assim, sabe? Então, é muito doido isso. E eu lembro que eu fiquei nessa luta, sabe? De, tipo assim, eu preciso suprir. E eu nunca consegui me sentir ser supridor. Nunca, nunca. E um dia eu fui numa ministração aqui no Agape, que é uma escola aqui de São Paulo, né, também de profético, né, mas também tem muito a ver com a parte de cura e tal. E eu entrei numa sala profética lá, eles fazem uma sala profética ao vivo, né, com 2, 3 caras ministrando, e você tá ali para receber, né, as palavras e tal. E o comendo meu pé, o dragão mordendo meu pé aqui. E foi tão interessante que o cara, eu sentei na frente do cara, ele olhou para mim e falou assim, você tem algum problema com seu pai?
Aí eu falei, não, tem um problema com nenhum meu pai, não. Eu já pedi perdão para ele quando eu tinha 14 anos, né? Tá tudo bem, não sinto nenhum problema, não, e tal. Ele falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Aí os meninos, tipo assim, ficavam um cara aqui na frente, tava movendo ali aquela administração, e ficava duas pessoas, tipo, dois caras antenados, isso, na Neuza Tioca, dois caras antenados atrás, ali só ganhando. Aí o cara pegou e falou assim para mim, aí um foi escrever um bilhetinho e mandou, falou assim, pergunta de novo, porque eu tenho certeza que ele tem problema com o pai dele. Aí o cara foi perguntando, você tem problema com seu pai? Eu peguei e falei, não, eu não tenho problema com meu pai. E ele pegou e falou na lata. Ele falou assim, e por que você acha que você não é supridor da sua casa? Na lata. E por isso que eu bato tanto no profético, porque é sobrenatural demais quando a gente pode acessar as camadas e a gente pode desvendar, esse é o instrumento de Jesus para desvendar os corações, né? E na mesma hora que ele falou, bateu assim como uma marreta no meu coração. E eu falei para ele assim, eu não me sinto generoso. E ele falou, feche os seus olhos. E eu fechei os meus olhos e eu já comecei a chorar descontroladamente. Eu nem sabia. Olha que louco, o tamanho da ferida estava dentro de mim, eu nem sabia. E eu comecei a chorar descontroladamente, assim, foi muito forte. E ele pegou e falou assim, o que te dói, Denis? O que você lembra quando você lembra de supridor? Ele falou assim, por que você não sente supridor? Ele falou assim, você tem algum problema com seu pai? E ele não sabia de nada. Ele falou assim, seu pai era violento, né? Eu falei, sim. Eu falei, ele foi muito violento na nossa infância e tal. Ele pegou e falou assim, qual é a cena que tem na sua cabeça que te machuca? E eu comecei a chorar que eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar. E eu falei para ele, né? Eu falei, tem uma cena, e eu não conseguia. Eu falei, tem uma cena que meu pai pegou uma faca para matar minha mãe, né? E eu vi, eu tinha uns 6 anos de idade. E ele falou assim, fecha seus olhos. E eu tava chorando muito, muito, não conseguia descontrolado. E ele falou assim, pede para Jesus entrar nessa cena aí. Foi muito louco. E eu vi, porque eu lembro dessa cena, meu pai tava com uma faca, e ele pegou e foi com a faca, assim, para matar minha mãe. E essa cena, de alguma forma, eu não fazia ideia, mas isso ficou, é como se eu tivesse ficado preso ali, sabe? Por quê? Porque a minha dor, e eu falava para ele, né, pro cara, ele falou, qual que é a sua dor? Eu falei, a minha dor porque eu não consegui proteger minha mãe. E eu falava isso para ele, eu falei, minha dor é que eu não consegui proteger minha mãe quando era criança. E ele falou, mas você era uma criança, como você ia proteger sua mãe? Eu falei, não, mas eu tinha que proteger ela. Então, acho que de alguma forma eu fiquei preso ali e, tipo, virou uma coisa assim, se eu não conseguir proteger minha mãe, como que eu vou proteger a Daiane? Então, estava intrínseco, porque eu não conseguia me sentir supridor, né? E eu vi essa cena, na hora que meu pai foi bater com a faca, a cena real, ele chegava perto, assim, com a faca, assim, perto da minha mãe, e ele parava, ele abria a mão e a faca caiu no chão. Ele não chegou a matar ela, né? E na hora que ele falou, pede para Jesus entrar, eu vi claramente. Na hora que ele foi matar minha mãe assim, Jesus foi e botou a mão assim no braço dele, segurou a faca e abriu a mão dele e a faca caiu. E eu vi claramente essa cena esse dia, eu chorava muito, muito. Eu fiquei horas lá dentro dessa sala aí. E isso que eu entrei lá falando que não tinha problema nenhum, né? E ele falou assim, agora pede para Jesus te dar um abraço, né? Mano, Jesus veio assim, me abraçou. Eu sei que eu fiquei umas 3 horas abraçado com Jesus naquele dia. Foi um negócio muito profundo, assim, dentro de mim. E eu choro hoje não pela cena, mas por sentir o amor de Jesus me abraçando naquele dia, sabe? E Jesus falou bem assim no meu ouvido, quando ele me abraçou. Ele falou assim, você nunca vai suprir a sua casa. Pode ficar tranquilo. Esse papel é meu. E naquele dia, de alguma forma, eu entreguei isso ali. E eu morri para essa necessidade de me achar supridor e me achar que eu deveria suprir, que o papel era meu, que eu tinha que trabalhar e se matar, né? De ter que fazer alguma coisa. E foi muito profundo essa cura em mim, sabe? E a partir daquele dia eu falei, cara, não é sobre mim, é sobre Jesus, é sobre Ele. Ele é supridor. E é isso que a Bíblia diz, né? Porque a gente fica carregando fardos nas costas da gente, né? O homem é o cabeça, tem que ser supridor. Mas quando a Bíblia fala sobre o homem ser cabeça, antes disso a Bíblia fala que a cabeça da igreja é Cristo. É que os caras só pregam um pedaço do evangelho pra gente, né? É uma merda isso. E foi tão profundo, porque o texto está dando referência de que Jesus é o cabeça da igreja, né? E da mesma forma o marido, cabeça da mulher. Então, ele está falando, da mesma forma que o homem se submete a mim,
é como a mulher se submete a ele, né? Como um vai se submeter aos outros. O texto começa, submetam uns aos outros em amor, né? Então é a submissão mútua, é um laço mútuo. E eu acho que a partir dali a gente começou a ter esse casamento, né? De disposição, de generosidade. E de entender que Deus tinha algo pra gente nisso, e a gente parou de fazer conta. Não é, velho? Quer contar alguma coisa? E a gente parou de... A gente parou de fazer conta e a gente parou de ficar, né, tipo, contando quanto era o salário, quanto que ia ganhar, quando deixou de ganhar, se ia pagar a conta, se não ia. A gente se divertia, porque a gente recebia um monte de conta, jogava pro alto, falava, vamos pagar qual hoje? Ah, paga essa daí, sorteio. Tá tudo bem, vambora, segue o jogo. Mas a coisa era tão profunda que a gente tinha uma convicção tão grande, falava assim, nossa confiança está em Deus, dane-se o banco, deixa cobrar, se dane, cobra tudo aí, tá tudo bem. Um dia eu pago. Um dia eu pago e Deus é nosso supridor, né? E foi um processo. E eu acho que esse processo de entrega, de decisão, de renúncia, foi que desabrochou tudo, né? E aí, mesmo a gente trabalhando, a gente sabia que Deus ia fazer alguma coisa. E as coisas foram andando dessa forma. E um dia Deus falou pra gente que a gente ia ter uma empresa, né? E eu pedi as contas, e é tão louco, que quando você tem a certeza da generosidade de Deus, da provisão de Deus, você não tem medo de nada. Quando você está morto para isso, o dinheiro para você é uma semente. Então, eu quero entregar esse código para você aqui também. Nunca mais trate o dinheiro como dinheiro. Nunca mais. Trate o dinheiro como semente. Trate o dinheiro como semente. E se você não consegue perceber generosidade, peça a Deus. Sim. Fala, Jesus, eu quero perceber generosidade, eu quero ver generosidade, eu quero sentir, eu quero perceber. Porque a gente não percebe, sabe? Se o Espírito Santo não fizer igual Jesus fez com Zaqueu, né? Se ele não sentar se ele não entrar na sua casa de verdade, não abrir os seus olhos, e não tocar o seu coração, e não transformar a sua vida, você não vai perceber. Porque a generosidade é um ambiente que só Jesus pode mostrar. E você só vai encontrar isso nele. Você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. Você não vai encontrar prosperidade e riqueza no mundo, que a Bíblia diz que a riqueza do mundo é nada, é lixo. E ele fala, não acumule tesouros na terra, nem no céu, nem na terra, onde a traça pode corroer, onde os ladrões roubam, mas acumule tesouros no céu. Isso é profundo, porque quando você entende que o dinheiro é um servo, é um papel, cara, é uma semente. Quando você entende que dinheiro é semente, através da semente você gera a riqueza eterna. Porque o dinheiro passa de ser uma coisa para você usar e passa a ser um dispositivo de Jesus para acender o coração de outras pessoas. O dinheiro, tudo que você tem, todas as coisas que você tem, que você acha que tem, passa a ser um instrumento de Deus para fazer o que ele quer. Então você passa a ser só um mordomo, e só um dispenseiro daquilo que ele tem. Você passa a ser só um instrumento dele para falar, Deus, o que você quer que a gente faça? O que você precisa que a gente faça? Não importa quanto, quando, para quem, é só falar, a gente está aqui. A gente está aqui só para administrar aquilo que o Senhor quer. A gente está aqui só para fazer o que o Senhor quer. Então, a intenção do coração de entrega e renúncia, a alegria do nosso coração é servi-lo, é obedecê-lo, é render, é dedicar, é ter prazer em fazer aquilo que ele quer. A gente não vai alcançar riqueza aqui se não houver um propósito eterno primeiro. A gente não vai alcançar riqueza na terra se a riqueza do céu não é uma realidade do nosso coração, entende? Por isso me dói tanto quando eu vejo esses líderes religiosos, né, maldosos, falando para as pessoas, vocês têm que dar o seu dinheiro para ter mais. Isso é mentira, cara. Isso é demoníaco. Você não tem que dar para receber nada. Pelo contrário, você tem que ser mordomo dos céus. E você não tem que se importar em receber. Porque morto não tem desejos. Um morto não espera receber nada.
Um morto só, tipo, quando você morre para Jesus, você desfruta daquilo que ele tem de forma natural, de forma leve, de liberdade, de uma forma racional. E você pode ver, nós passamos quantos anos dentro da região? 14 anos, sendo nessas baboseiras de dízimo, de regra, de fazendo tudo isso, e a gente sempre foi escravo, não tinha dinheiro para comer nada, sempre foi muito difícil, sempre foi. Eu olho isso e me dói a alma. Eu falo, cara, não é isso. E quando você acha que você tem que dar 10% do seu dinheiro para proteger, não faz o menor sentido, cara. Não faz sentido. Não é sobre o que você faz, é sobre o que Jesus fez. Não é sobre você, é sobre Cristo, é sobre o amor de Jesus, é sobre a misericórdia, é sobre a graça, é sobre o poder sobrenatural dele, é sobre quem ele é sobre o seu poder eterno e infinito. É o que o apóstolo Paulo fala, não temos nada, mas temos tudo. E ao mesmo tempo temos tudo, podemos ter tudo aqui, não tem nada. A gente conhece tanta gente que tem dinheiro e não tem nada, porque não tem Jesus e não tem a expressão de quem ele é. E a pessoa briga por um centavo, cara. A pessoa faz questão de qualquer coisa. Entende? Então, se você quer ser generoso, você tem que aprender a morrer. Você tem que aprender que morrer é ganhar. Paulo fala isso, porque o viver é lucro. E morrer é ganhá-lo. Então, essa mensagem para nós é muito forte, porque a gente saiu, né, de uma vida religiosa e de uma escravidão, né, da pobreza para a riqueza em Jesus. E eu falo que a gente se tornou rico em 5 minutos, quando a gente entendeu a revelação de Jesus, de quem ele é, verdadeiramente. É igual Zaqueu. Jesus entrou na casa dele do nada, né? Ele gosta de falar. Do nada, de repente, o cara vira generoso. Do nada o cara é generoso. Do nada o cara vai dar metade das coisas que ele tem. Do nada ele vai começar a retribuir 4 vezes mais. Por quê? Porque ele entendeu que dinheiro é semente e ele virou um dispenseiro de Jesus. Ele virou um dispenseiro daquilo que Jesus confiou a ele. E veja bem, Jesus não vai te confiar as riquezas dele se você não for uma pessoa confiável. Porque ele conhece o coração, ele sabe se você está morto. Ou ele sabe que se você tivesse dinheiro agora, você ia humilhar as pessoas que te maltrataram. Você ia humilhar as pessoas que falaram para você que você não ia ser nada, né? Você ia pisar nas pessoas que falaram para você que você era um lixo, que te humilharam, né? Mas eu ouvi uma coisa na casa da Elisete, ela nem sabe. Eu vou falar que ela nem sabe o que eu vou falar. Eu ouvi uma coisa que ela me falou na casa dela que eu tô mastigando isso, eu acho que eu vou mastigar isso até a eternidade, né? Porque é tão profundo a frase que ela falou assim, eu nem sei se ela lembra disso, mas ela falou assim, cara, a humilhação que a gente recebe é uma coisa que só tem a ver com o nosso coração. Só tem a ver com a gente mesmo, né? Só tem a ver com o nosso coração mesmo. Porque se a gente está morto, a gente não pode ser humilhado. Se a gente está morto, se a gente verdadeiramente morreu e se entregou, quem pode nos humilhar? Quem pode tocar? Se o nosso coração está entregue em Jesus, quem pode fazer alguma coisa? Né? E aí o apóstolo Paulo, na Bíblia fala isso, né? Tome cuidado com quem pode arrancar a sua vida eterna, não quem pode fazer mal aqui, porque se você está morto, vai fazer o quê? Vai te matar de novo? Entende? Quem está rendido não tem medo da morte, porque já está morto. E entende que a morte literal é ganhar. Ganhei. Morri. Não é isso? É profundo demais, cara. Então, assim, a mensagem da generosidade, ela é profunda porque ela é o ambiente da morte. Se você morrer para a sua vida financeira e para as aspirações que você quer ter, eu queria ter dinheiro para comprar uma casa nova, para ter um carro, para isso, pode esquecer. Você ainda não morreu. Eu nunca vi morto querer comprar casa, né? É muito profundo, porque quando de fato você entrega, e aí quando você entrega, e quando Jesus sabe realmente que você morreu
Quando Jesus sabe que você entregou, cara, aí ele abre as riquezas dele para você. E na verdade não é que nem ele abre, é que ele deixa você perceber o que você já recebeu na cruz. Que já está tudo disponível e você precisa só sentar na mesa e desfrutar do que ele tem. E aí ele derrama, né, as coisas, elas atraem, elas te seguem, elas vêm atrás de você e você não dá conta. Você não dá conta, cara, você não dá conta. Todo lugar que você vai, você vê alguém te dando alguma coisa, sendo generoso com você, te entregando, que seja um café, né, que seja uma bebida, que seja, você consegue perceber e você consegue ter o olhar de Jesus para a generosidade. Você começa a perceber generosidade. É profundo demais. Entende? É muito violento. E se você não percebe generosidade, você tem que perceber. E eu vou dar um código para você. Pensa o seguinte: dinheiro não é dinheiro, dinheiro é semente. Beleza? Dinheiro não é dinheiro, dinheiro é semente. Então, sempre que você perceber uma terra fértil, não perca a oportunidade de depositar sementes nessa terra. Porque aqui nesse ambiente de morte, entra o texto que diz que quem semeia pouco também colhe pouco. E quem semeia muito também colhe muito. Aqui nesse ambiente entra. Porque quanto mais generoso você é, mais desprendido, mais você planta, mais você colhe. Aqui nesse ambiente entra. Porque você pode acessar generosidade, você pode escolher ficar quieto. Né? E é interessante que eu acho que tem um código aqui também, que a gente tem que tomar cuidado de não começar a sair dando dinheiro para as pessoas. Não é sobre isso. É disposição de ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar para você, ó, entrega tal quantia para tal pessoa. Se move em generosidade para aquela pessoa. Entrega isso, entrega aquilo. Várias coisas. Não é sobre dar dinheiro para o mendigo no farol. Isso não é generosidade. Isso é dar esmola, é diferente. Generosidade é quando Jesus fala e se move através de você. Isso é diferente. Ou quando você também pode ser intencional pela sua liberdade de querer depositar generosidade em alguém. Porque você é livre também. E você tem o DNA de Jesus, né? Então você pode simplesmente... A gente faz isso. Toda vez que a gente vê uma terra fértil, a gente não perde oportunidade. Como reconhecer uma terra fértil? Isso é boa. Que é o seguinte, duas formas. Primeiro, você precisa ver Jesus nessa pessoa. A fertilidade está em Cristo. A multiplicação está nele. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, tá? Eu vejo Jesus, um exemplo, eu vejo Jesus no Adalberto, por exemplo, no Paizão. Eu sei que eu vejo Jesus nele, eu sei que ele é terra fértil. E outra, eu consigo enxergar os frutos de Jesus na vida dele. Então eu posso ser intencional, ir lá e depositar sementes de generosidade nele. E olha que interessante. Por que terra fértil? Nós somos feitos de quê, gente? Hã? Nós somos feitos de quê? Do pó da terra. Pó da terra. Então nós temos terra e temos terra fértil. E a fertilidade é Cristo. Então toda pessoa que você percebe Jesus, você pode ser intencionalmente generoso. Mas veja bem, você não pode ser generoso com a intenção de ser retribuído. Generosidade não é dar com a intenção de ser retribuído. E isso daí é macumba gospel. Ou alguma coisa parecida da religião. Toda vez que eu faço com interesse, isso não é generosidade. Isso é barganha. Não tem nada a ver com Jesus. Generosidade é dar sem esperar nada em troca. Esse é o significado da palavra no Google. Pra você ter uma ideia. Entendeu? Generosidade é dar sem esperar nada em troca. Generosidade, gente, é o exemplo de Jesus. A Bíblia fala o seguinte, que ele nos amou e ele se entregou sendo oferta para um povo, olha que louco, que um povo que ainda era pecador. Ele se entregou por nós sendo ainda pecadores.
Paulo fala que entregou o corpo dele, o sangue dele, como oferta de libação, cara. Ele fala, eu me entrego como um sacrifício vivo a Deus, agradável. Ou seja, oferta. Entende? Generosidade é uma entrega que não procura nada em troca. Eu não dou uma oferta para o Adalberto, por exemplo, esperando que Deus vai me dar o dobro. Isso é barganha. E aí, como eu sei que eu estou dando sem saber, aí é a régua de Jesus. Aí eu falo que é a régua da morte. Jesus sabe reconhecer o morto porque ele morreu. Então ele põe a régua em você, ó. Você vai lá e você dá planta generosidade. Aí Jesus olha assim e fala, não, esse está morto. Então, né, Dé? Ele conhece a intenção do coração, né? Ele conhece a intenção do seu coração. Ele sabe por que você está fazendo, qual é a motivação do seu coração. E a motivação do coração é o que vai mandar, né? É a língua da eternidade, né? Essa é a língua dos céus. Então, sempre que você vê um coração generoso, uma terra fértil, não perca a oportunidade de ser generoso. Quem é generoso percebe generosidade. Quem é generoso percebe generosidade. Quem não é generoso é o espírito do dá e dá. A pessoa só quer, cada vez mais e nunca consegue perceber generosidade, nunca tem gratidão, nunca tem agradecimento no coração dela, nunca ela consegue entender que Deus tem sido bom e ela é egoísta. Entende isso? É muito doido isso. Então é o seguinte, generosidade não tem a ver com você sair dando dinheiro para as pessoas, tem a ver com intimidade. Generosidade tem a ver com intimidade, gente. Tudo vai apontar para intimidade, tá? Generosidade tem a ver com intimidade. Jesus, tá todos os recursos aqui. O que você quer fazer com eles? Para quem? Quando, né? Eu ia dar e brinca com isso hoje, que a gente faz o seguinte. Geralmente, Deus fala muito com a gente para entregar, sei lá, quantias, valores, qualquer coisa. Não é só dinheiro, é muitas coisas. São muitas coisas. E a gente fica brincando aqui em casa, porque é tão doido que né, a gente vai falar disso na aula depois só para os casados, mas a gente vai falar sobre sintonia. É tão doido que, como nós somos um, a gente sente a mesma coisa. Então, às vezes eu acordo e falo, Dai, senti de dar um valor para tal pessoa. Ela falou, eu também. Para a mesma pessoa. Aí eu pego um caderno assim, fico brincando com ela, né? Eu pego um caderno e falo assim, então vou anotar aqui. Quanto você sentiu? Aí eu anoto, eu falo, fala primeiro. Aí ela fala. Quando ela fala, eu viro o caderno e tá exatamente o mesmo valor. Quantas vezes isso, né? Muitas vezes. Sintonia, entende? É o mesmo espírito, né? E é outra coisa. Nós que somos casados, né, a Dai, a gente tem uma regra vital aqui em casa. A gente se move em generosidade em família. Porque eu acredito que isso tem um poder mais diferente ainda. Eu não me movo sozinho. Eu não faço as coisas escondidas da Daiane, por exemplo. Ah, deu dinheiro escondido para tal pessoa. A gente não faz isso, não. A gente faz questão de compartilhar para que a gente seja generoso juntos. Falo, Dai, olha, senti de dar um valor, sei lá, para tal pessoa, o que você acha? Ela falou, o Espírito Santo falou com você? Falou. E às vezes, mesmo que eu não tenha falado com ela, ela fala, vamos fazer junto. Manda bala. Entende? Então, isso é muito louco. Quando você é casado, aprenda a compartilhar as coisas que Deus tem falado de uma forma mais harmoniosa, né? É tão bonito. E muitas vezes você vai ver que os dois Deus já falou com as duas pessoas, está só tentando. E a gente tem outra regra. Se a gente sentiu a mesma pessoa e os valores que a gente apresentou não bateu, a gente sempre vai para a régua maior. A gente brinca e fala assim, dessa vez você está mais generoso que eu, né? Por quê? Porque isso não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com a disposição do serviço. Gente, e eu vou falar outra coisa para vocês sobre generosidade. Tinha um monte de coisa anotada, mas eu estou falando que está vindo no meu coração aqui. Essa parada é um desenvolvimento. O Espírito Santo, quando você colocar a sua vida à disposição dele, muitas vezes ele vai falar para você entregar quando você menos tem. Só para saber se tá morto mesmo ou se tá batendo sinais vitais ali ainda, tá em coma. Tá em coma. Se o batedorzinho tá lá, ou se tá morto mesmo. Muitas vezes é quando a gente menos tem
que Jesus mais, né, vem e fala, ó, dá tanto valor todo aí para essa pessoa. Então, assim, para ver se você vai racionalizar. Mas e se eu der, e se você for no si, eu acho que já era. E tem muitas coisas, gente. É o que eu falo. Tudo que você tem vai estar à disposição do Espírito Santo. Tudo. Pode ser qualquer coisa, né? Ixi, já foi tudo que vocês imaginam. Tudo, tudo. Relógio, pulseira, colar, dinheiro, qualquer coisa, presentes, tudo. É literalmente tudo que você tem. Ou seja, tem não, né? Porque nada é seu, mas tudo que está à sua disposição também precisa estar à disposição de Jesus. Não tem jeito. Essa é a régua, né? Você quer desfrutar da generosidade. E é doido, porque a generosidade, ela é o combustível da prosperidade. Não existe ninguém próspero de verdade sem ser generoso. Uma coisa puxa a outra. Você é generoso, você atrai prosperidade. Sim. Quer falar? Vamos começar. Falando ainda sobre generosidade em família, eu acho tão importante que até a Mariana, né, É verdade. já tá meio que no barco, assim, ela vê a gente fazendo, então ela sente também. Teve até uma vez que o Alberto foi em casa e a Valquíria comentou que tinha uma criança que tinha escrito uma cartinha para o Papai Noel, pessoal, que ele ganhou uma boneca, uma Baby Alive, que ela nunca tinha ganhado, e uma bolsa de rodinha. Ela tinha o quê? Uns 4 anos, uns 3 anos. Verdade, verdade. Ela foi no quarto, pegou a bolsa de rodinha que já tinha virado o ano, ela não ia usar aquela, já tinha uma nova. Pegou a bolsa de rodinha, colocou a melhor Baby Life que ela tinha e falou, mamãe, eu posso doar essa boneca e essa mochila? Aí eu falei, pode, né? É tão incrível, porque isso também é algo tão importante, né? A gente precisa passar isso para os nossos filhos, né? Os nossos pequeninos, né? A gente tem que ensinar o caminho que eles realmente têm que andar. E, além do mais, não adianta a gente só falar. A gente precisa viver, a gente precisa ser Jesus para eles, né? E não tem nada melhor do que o exemplo, né? Ela sempre vê a gente fazendo alguma coisa e ela sempre quer fazer, né? Hoje mesmo eu comprei um negócio para mim e ela falou, mamãe, não, isso aqui não é para você dar para tal pessoa. Na hora eu peguei, o dele já viu. Eu falei, então tá bom, amanhã eu vou entregar para a pessoa, você vai fazer uma cartinha, você não vai conseguir ver ela, você vai fazer uma cartinha, e a mamãe vai falar que foi você que escolheu para ela. É tão doido que a gente não percebe, mas quando a gente se move em generosidade, é como se transferisse, né? Sim. Literalmente. Eu não gosto de falar de transferência, mas é como se ela entrasse nesse mesmo ambiente. Tá no barco. Pra vocês terem uma ideia, agora nas férias dela, ela insistiu tanto para que a gente fizesse um churrasco, né? Para os amigos da escola. Para os amigos da escola dela. E ela falou assim, papai, eu quero fazer um churrasco para convidar todos os meus amigos para vir aqui em casa. Né? E eu brinco, eu falo para a Dai que a primeira palavra que tem no meu coração é não, para tudo. E a primeira palavra que tem no coração da Dai é o sim, e o da Mariana é o amém. Né? Então as duas é o sim e o amém. Eu vou ser vulnerável. Vou ser vulnerável e contar uma coisa para vocês, né? Se vocês quiserem convidar a gente para algum lugar, não me convida. A minha resposta vai ser sempre não. O primeiro plano. Convida o sim e o amém. Vai dar certo. Porque aqui em casa é democracia, né? Eu sempre perco. Porque eu falo, gente, eu acho que não. Aí as duas falam, aí a Dai fala assim. Aí você pergunta para a Maria, ela falou, já tô arrumando minha roupa, né? Então eu sempre perco. E de verdade, é uma coisa que a Dai sabe. Eu demorei muito para sair do meu casulo, né, da minha casinha, e eu falo que eu considero a minha vontade como esterco. Falei ontem isso para Carol, né? Eu falo que a minha vontade, a minha opinião é como esterco, né? Literalmente isso, porque ela me perguntou uma coisa ontem, eu falei, ó, para mim é não. Já racionalmente, falei, não, para mim é não. Né? Eu li um livro, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu tenho aqui em casa, depois eu mostro para vocês, que chama O Essencialismo. É um livro muito bom. Não sei se alguém já leu, mas é muito bom. Eu parei de falar essas coisas para as pessoas, tá? A pessoa fala assim, livro cristão. Fala, olha, o problema não é o que você lê, o problema é quem lê. Porque se o livro for de qualquer espécie, o Jesus está em você, então você começa a ver Jesus em tudo, entende? Então, para mim, não existe livro cristão. Eu sou cristão, então tudo que está na minha mão é da essência de Jesus. Pode ser qualquer coisa. A gente está olhando qualquer coisa e está Jesus falando com a gente, né? Verdade. E esse livro do essencialismo,
tá procrastinando para ler. É um livro maravilhoso, mas ele ensina o seguinte: se não é um sim óbvio, é um não óbvio, né? Então eu já nem racionalizo, é não para tudo. Porque eu brinco e falo assim que eu não posso perder tempo. Eu sei para que Deus me chamou e tudo que eu quero dizer sim tem a ver com aquilo que para onde eu estou indo, né? Então eu falo não para qualquer coisa. Ah, vamos não é não, é não. Para mim é sempre não. Eu falo não para depois pensar se talvez seja um sim, né? É muito louco. A Dai não, ela fala sim para depois nem pensar se vai falar não, é sim mesmo, entendeu? Então já é o sim com sim, né, Dai? Então eu falo que a Dai é o sim e a Mariana é o amém, né? Então é sim, amém as duas, né? E é tão interessante que ontem mesmo ela falou para mim uma situação, eu falei, eu acho que não, mas eu brinquei com ela e falei assim, mas de verdade, a minha opinião é como esterco, porque eu vou perguntar para a Day e a Mariana e elas vão falar sim, né? Então já tem o meu sim, né? Então é meio louco, porque a gente traz as coisas para decidir em família, então eu sempre fico meio nessa linha de deixar elas falarem na minha vida e me submeter mais ao que elas querem fazer do que eu, né? Então é meio que eu acabo estando em muito lugar que eu não que eu não queria ir, porque a minha natureza já diria não mesmo naturalmente, entende? Então é isso, gente. Falando do dinheiro, acho que está muito perto da gente finalizar, né? Acho que ela falou isso das crianças, eu estava falando do churrasco, né? Então a Mariana ficou falando um bom tempo, vamos fazer um churrasco e tal. Então a gente acabou, então a minha resposta já seria não. E aí a gente acabou trazendo. Olha lá, ó. Dá um oi, né? E a gente acabou trazendo. Manda tchau. Olha lá. A roupa da escola ainda. E a gente acabou trazendo os amigos, os amiguinhos da escola dela, mas as famílias, né, da escola dela para cá, eles vieram em casa, a gente fez churrasco. Foi tão legal. Né? E eu falei, caramba, que louco, né? Tudo isso aqui está acontecendo porque foi uma disposição de generosidade do coração da Mari. Né? Não tinha nada a ver com a gente, né? E tem muitas vezes que a gente vai dar presente para as pessoas, alguma coisa, a pessoa fala, obrigado. Eu falei, não foi eu, não, foi a Mariana mesmo que pensou nisso, né? Foi o Dai e tal. Então tem essa parada. Então, gente, acho que para finalizar, eu tinha anotado alguns textos aqui, eu vou ler só uns. Tinha muita coisa para falar, acho que não dá nem para falar isso numa aula só, mas acho que já deu, né? Eu falei, talvez você vai ter que assistir essa aula alguma vez. Tem um texto de Provérbios que eu gosto bastante, é Provérbios 11, 25. Ele fala assim, o generoso prosperará. Então, olha que interessante. A generosidade é a base fundamental da prosperidade. Então, não existe prosperidade sem generosidade. Primeiro vem generosidade, para depois vir a prosperidade. É como se você recebesse o pacote, né? Exatamente. Ele falou, generoso prosperará. E ele falou assim, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ou seja, olha que louco. O código é o seguinte, se você é generoso, você prospera. E ele está falando, automaticamente quando você prospera, ele fala, se você deu alívio, você vai receber alívio. Entende? Só que essa disposição, ela não pode ser percebida na ideia de fazer para receber, mas tem que fazer para servir, para entregar, para renunciar, para amar e para ser dispenseiro. Então, você não vai conseguir atingir esse objeto de generosidade sem a morte, sem a cruz, sem intimidade. Entende? Porque quem quer ser retribuído sem intimidade é meio prostituto, né? Que é quando você quer pagar para receber algo em troca. Entende? Porque isso é que acontece com a prostituta, né? Você vai lá e paga em troca de prazer. Ou seja, você faz algo com gancho, querendo ser retribuído, querendo ter algo em troca. É a ideia da prostituição. Entende? Então, meio que você prostitui a sua fé, a sua intimidade. Mas quando você faz pela disposição de generosidade, você prospera e você é aliviado naquilo que você está aliviando. É muito profundo isso. Entende? Então, o código desse texto é tão pequeno, mas é muito profundo, porque ele fala, o generoso prosperará, ponto. Não tem jeito. Se você colocou seu coração na disposição de Jesus para morrer, para se entregar, para fazer por amor e porque você é dispenseiro, você vai prosperar e vai receber alívio, porque ofereceu alívio primeiro. E alívio sem troca, tá? Sem gancho, né? E eu gosto do texto de Coríntios para afirmar que generosidade não tem nada a ver com dinheiro. 2 Coríntios 8, né? Depois você lê esse capítulo inteiro, porque é um capítulo... Eu não posso falar essa palavra aqui, né? Um capítulo, assim, maravilhoso, né? Muito bom.
Então ele fala assim, ó, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação e grande... ele fala, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha que absurdo. Olha que absurdo. É muito louco. Ele fala assim, ó, tome conhecimento da graça de Deus que Deus concedeu à igreja da Macedônia. Ou seja, Deus concedeu, olha a fonte. Deus concedeu essa graça à igreja da Macedônia, às igrejas da Macedônia. Ele falou, no meio da mais severa tribulação, ou seja, lembra que eu falei? Vocês vão estar passando, às vezes, os perrengues, na parte mais difícil, sendo perseguido, a hora que você menos tem, né, naquela parte que você menos está disposto a contribuir, porque você fala, se eu der, vai faltar, mas aquela conta, mais aquela situação, tal. Ele fala, né, no meio da severa tribulação, ele falou assim, houve grande alegria, olha isso. Olha que loucura, na tribulação, a grande alegria. E ele falou assim, e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Cara, os caras estavam sendo atribulados e estavam na extrema pobreza, mas eles estavam felizes, alegres, e eles transbordaram em rica generosidade. Como pode? Fala para mim, é o avesso do evangelho ou não é? É o avesso do evangelho, um negócio desse? O livro do Mateus tem esse texto aqui, é bem legal também. Deixa eu já pegar ele aqui para mostrar, cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui, inclusive eu fiz um livrinho bem legal, o livro do Mateus, Mateus Correia, Livros para Prosperar, ele fala um pouco sobre generosidade. É bem legal esse livro também, se quiser, tá bem basado na Nova Aliança, é um livro bacana. E olha que interessante. É doido, porque tem um mecanismo de necessidade extrema, tribulação extrema, e ao mesmo tempo, nesse ambiente, eu tenho alegria e eu expresso uma rica generosidade. Entende como não tem a ver com o dinheiro? Nem com a sua condição? Então, assim, mesmo quando a gente não tinha dinheiro, né, Daí? Mesmo quando a gente não tinha nada, a gente sempre falava exatamente isso. Deus, não tem problema, porque generosidade não é, lembra, não é só dinheiro, é o seu tempo, é a sua disposição, é a sua entrega, é o seu coração, é a sua vida, é um mimo, né, daí, um abraço, é a atenção, é o cuidado, é a disposição de Jesus para o outro, é a sua entrega, é tudo, generosidade é tudo. Generosidade é Cristo, então generosidade é você expressado em tudo, entende? É louco isso. Então, às vezes, não é dinheiro, às vezes a pessoa precisa do seu conselho, às vezes a pessoa precisa de você, da sua atenção, às vezes a pessoa precisa de um abraço, às vezes a pessoa precisa de uma palavra sua, ela precisa de qualquer coisa em você. Então, é uma entrega, a generosidade é um ambiente de entrega, de renúncia, de morte, né? Olha que louco, Provérbios 11:24. Há quem dê generosidade e vê aumentar suas riquezas. Olha, outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. Olha que louco. Então é o seguinte, há quem dê generosidade e vê aumentar suas riquezas. Ou seja, toda vez que você entrega, que você é generoso, as suas riquezas vão aumentar. E lembre-se, toda vez que a Bíblia está falando de riqueza, ela não está falando de riquezas desta terra. Ela está falando da riqueza eterna. Só que a riqueza eterna tem expressão também na riqueza das coisas daqui, né? Não tem jeito. É expressado, é expresso. Porque é transbordo. Cara, se você é rico em Deus, todas as coisas que estão em Jesus, elas são atraídas a você. Entende? Naturalmente. Então, ele está falando, há quem dê generosidade e vê as suas riquezas aumentar. Ele fala, outros, porém, retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. E aqui o que eu gosto de dizer é que ele fala, o que deveriam dar, a gente também sempre está falando de dinheiro, né? A gente acha que é o que nós não demos de dinheiro, que não ofertamos. Tem nada a ver. O que você deveria dar é a sua vida, é a sua entrega, é o que mais precioso você pode entregar. Deus não quer o seu dinheiro. Ainda vou escrever, eu estou escrevendo 3 livros ao mesmo tempo agora, nesse momento, mas um dos livros que eu vou escrever é Deus não precisa do seu dinheiro. Ponto. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus está se lixando. Na verdade, Deus não precisa de nada, Ele só quer você.
Ele quer você. Ele quer você por inteiro. Ele quer o seu coração, ele quer a sua entrega, quer a sua renúncia. Ele quer você. Ele quer você. Então, assim, outros retêm o que deveriam dar. Então, assim, o que você deveria dar? Ou seja, o que faz sentido você entregar? Você. Né? Porque depois que você se entregar, aí você morre, aí é que você vive. E aí é que você, mesmo não tendo nada, tem tudo. E aí, mesmo quando você é pobre, você consegue se expressar em rica generosidade. E aí é quando você vê as suas riquezas aumentar e a prosperidade verdadeira, genuína de Deus entrar na sua vida. É louco isso, né? É muito louco, cara. Muito louco, muito louco, muito louco. Deixa eu ver se eu leio mais textos. Não, falta 5 minutos, acho que deu, né? Vou ler outro de Deuteronômio que eu gosto também. Ele falou, mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois ele é quem dá a vocês a capacidade de produzir a riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Olha que interessante. Deus dá a você a capacidade de produzir riqueza. Lembre-se que essa aqui ainda era uma antiga aliança, e essa capacidade de produzir é uma tipificação daquilo que estava por vir sobre nós. Porque não existe capacidade em nós, né? Não existe a capacidade dele em nós. Então ele fala, Deus é quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança, né? Olha que louco. Que jurou aos antepassados, conforme hoje se vê. Profundo. Entende? Então, Deus deu a capacidade, e a capacidade já foi entregue na cruz, já está sobre nós. Então, confirmando a aliança que jurou aos antepassados, conforme hoje se vê, né? Então, é louco. Porque até quando você lê o Antigo Testamento, que eu sei que o pessoal da Nova Aliança gosta de desprezar, mas, gente, é a Bíblia do mesmo jeito, tá? Só um conselho para vocês. A única coisa que não se aplica é a lei, mas a Bíblia é a Bíblia. E ela vai apontar para Jesus e para quem ele é, de toda a sua esfera. Jesus e os apóstolos não tinham o Novo Testamento, tá? E eles falavam das Escrituras, pois está escrito. E eles estavam usando isso aqui, beleza? Só uma dica, né? Para encerrar, eu vou ler Timóteo. 1 Timóteo 6,17. Ele fala o seguinte, ordenem aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Olha que louco. Mas sim em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Olha que interessante. Você pode ver que ele faz uma separação, ordene aos ricos do mundo presente, ou seja, ele chama os ricos, né? Então, é interessante. Por que a Crentolândia pegou um ranço de rico, né? E fala que quem serve Jesus não pode ser rico. Porque a Crentolândia não entendeu que a verdadeira riqueza é Jesus, e eles acham que você não pode ter disposição de riqueza das coisas daqui. Mas não faz sentido mesmo ter se você não tiver Jesus. Porque mesmo sendo rico, você pode ser miserável. Mas a Bíblia está falando, olha que louco, ordene aos que são ricos nesse presente mundo que não sejam arrogantes, ou seja, cara, se você for rico, mesmo que você não tenha, não seja arrogante. Nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, ou seja, a riqueza desse mundo é uma incerteza. Que não tem nada garantido. Porque onde está o seu coração, aí também está o seu tesouro. É igual aquele cara, né, que produz tanto, encheu os celeiros, ele falou, bom, agora eu vou descansar e vou colher, né, tudo que eu plantei, vou viver dividendos, né, na nossa linguagem atual, ao terror. Nossa linguagem atual. E aí o que acontece? Vem um cara e fala assim, louco, mal sabe ele que hoje pedirão a sua alma. Então, assim, não, a riqueza desse mundo sem Jesus é uma incerteza, né? Ele fala, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação, ele fala assim, ordene-lhes que pratiquem o bem. Olha isso, sejam ricos em boas obras. Olha que loucura. Ou seja, sejam ricos em generosidade, em boas obras, né? Ele fala, sejam ricos em boas obras, sejam generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro não para si mesmos, mas um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida.
É muito profundo esse texto, cara. Depois dá uma analisada, porque ele está separando literalmente a ideia da gente ser rico aqui, sem pensar na rica, né, na rica vida de boas obras e generosidade. E ele fala que isso é uma loucura, porque isso é incerteza. Mas se você fizer isso em Deus, ele falou, dessa forma você vai acumular um tesouro para você, mas um firme fundamento, né, para aquele que há de vir, e assim vocês alcançarão a verdadeira vida. Então é muito louco. Então o que ele está dizendo é o seguinte, vou tirar aqui, de alguma maneira, o que a gente precisa aprender é que só a riqueza desse mundo não é suficiente, então não deseje isso. Deseje a verdadeira vida rica, rica em boas obras, entrega, generosidade, disposição de serviço, renúncia, morte. Aí você entra nesse ambiente de generosidade, de disposição, onde tudo que você tem não é seu, mas é dele. E você se torna um dispenseiro daquilo que ele tem, não do que você tem. Pensa assim, gente. Imagine agora aí tudo que você imagina que tem. Sua casa, roupa, tudo. Pensa em tudo. A gente só sabe, eu não sei se todo mundo que está aqui já mudou, pelo menos uma vez na vida. Alguém já fez mudança aí? Acho que todo mundo já mudou, pelo menos uma vez na vida, né? Eu acho que a gente fala assim que a gente não tem nada, mas quando a gente vai mudar, a gente percebe o tanto de tranqueira que nós tem, né? Roupa de 50, você vai em roupa lá de quando você era criança, de 5 anos, guardando do primeiro filho que nasceu, né, Dai? Eu sei que eu diga, né? Copo velho, caixa de copo, de tudo, panela velha, tem uma panela amassada que já desamassou, que amassou de novo, fundo preto, amarelo, roxo, ixi, coisa sem cabo. A gente foi fazer a mudança do apartamento para cá, eu falei, Jesus, deu umas 5 voltas de caminhão com o Jumbo e a Volvo, e não acabava nunca essas caixas. Até hoje acho que tem caixa aqui em casa sem abrir, né? Pelo amor de Deus, né? Mas imagina assim, ó, tudo isso aí que você tem, essas coisas. Agora você imagina, todas essas coisas que você pudesse colocar numa caixa hoje, né? Vamos dizer que a sua casa, tudo isso aí numa caixa agora, tudo isso. Então, todas essas coisas, elas precisam... Cadê? Me dá uma caixa aqui. Vamos pensar o seguinte. Faz uma visualização aí comigo, ó. Todas as coisas que você tem, coloque numa caixa agora, né? Dinheiro, conta no banco, sei lá, tudo. Se você só tem dívida, põe elas aqui dentro também. Põe tudo, né? Tudo. Roupa, relógio, qualquer coisa, que seja uma caneta, né? Porque, falo isso ou não? Deixa eu falar, né? Eu lembro de uma parte da Daya, assim, nosso casamento, que a Daya ela tinha essa coisa de generosidade, mas ao mesmo tempo ela também, quando ela tinha as coisas, ela era meio materialista, né? Então, às vezes, eu pegava uma caneta dela e falava, me dá minha caneta. Eu falava, Daya, uma caneta, mas é minha, né? Minha caneta. Ou seja, as coisas que Deus entregava, ela queria só para ela, né? Não queria dividir, não. Eu falava, tá bom, eu sou mesquinho, mas eu quero usar a sua generosidade também, né? Compartilha aí com o irmão aí, né? Então, pensa assim, ó, tudo que você tem hoje, coloca numa caixa, todas as coisas, tudo isso aí que você imagina que você tem. Olha que terror ali. A Miri tá o terror aí. Pensa assim, ó, todas as coisas que você tem, coloca tudo aí dentro, vai. Casa, carro, sei lá, tudo. Você imagina que vale algum dinheiro, alguma coisa. Põe numa caixa assim na sua cabeça, pensa numa caixa. Uma primeira coisa que você precisa entender, tá tudo aí na caixa? Tá tudo na caixa? Tudo. Chinelo velho, roupa velha, calcinha, cueca furada, tudo você tem tá na caixa. Beleza. Pensa assim, ó. Se você morrer agora, tudo isso aí que você tem, você vai fazer o quê? Vai vir alguém e vai usar no seu lugar. Né? Eu brinco no Macho Burro e falo o seguinte para os caras. Falei, rapaz, aproveita essa vida para desfrutar da sua mulher, dos seus filhos. Que é o seguinte, se você morrer, vai entrar o Ricardão lá na sua casa, vai pegar sua mulher, seus filhos, vai desfrutar, hein? Então é melhor você desfrutar agora, hein? Aproveita, né? Não falo muito isso. Então, assim, pega essas coisas que tá na sua caixa aí e pensa o seguinte, se você morrer hoje, o que você tem? O que você leva? Leva alguma coisa? Leva nada, né? Agora pensa o seguinte, tá tudo na caixa, não tá? Agora eu disse, se você morrer, né? Agora imagina que você morreu em Cristo. É a mesma sensação que você precisa ter. Que nada que você tem é seu. Sacou?
É a mesma coisa. O mesmo sentimento que você teve de que se morresse nada seria seu, é o mesmo sentimento que você precisa ter se você morreu em Jesus. É como se todas as coisas que você tivesse estão nessa caixa aí. Ou seja, já era, não é seu. Elas são propriedades de Jesus. Então, quando você verdadeiramente morre, você pega toda essa caixinha, segura aí, Jesus, e dá na mão de Jesus. Então, não é seu. Não é louco isso? Mas a gente não entende isso. A gente não acredita nisso. A gente só fala que acredita. Pra gente, essa coisa de morte é filosófica, não é prática. Então, qual é a tarefa que eu vou te dar hoje? São duas coisas. É um terror, né? São duas coisas. A primeira coisa é, faça esse exercício de pegar todas essas coisas que você tem, pôr numa caixinha e entregar na mão de Jesus. E não saia desse lugar sem largar tudo e deixar tudo lá. E aí você pega e fala assim, Jesus, tudo que eu tenho é seu, está à sua disposição. Fala para mim como que você quer usar melhor, porque eu estou aqui para servir. Só estou aqui para usufruir e servir. Entende? Então pensa bem, tudo que você tem é seu. Tá? Você pode usar enquanto você está vivo, porque o Pai é bondoso e deixou você usar, administrar. Mas tá tudo na mão dele, não está mais na sua mão. Você entregou. Então não tem nada seu, é tudo dele. E quando as coisas são dele, é diferente, porque você usa isso para disposição de generosidade. É profundo, gente. E é verdade, quando a Bíblia fala assim, ó, não se apeguem às coisas daqui. Ou seja, entrega tudo. Fica com nada para você. E outro código antes da gente desligar. Tudo que você entender que é seu, tudo que você entender que é seu, tudo que você entender que é seu, você perdeu. Não é seu. Entende? Tudo que você imaginar na sua cabeça que é seu, essa garrafa é minha, ou seja, esse carro é meu, isso aqui é meu. Tudo que é seu, você perdeu. Porque é seu, não é de Cristo. E se não está em Cristo, não prospera e não tem fruto de generosidade. Tem fruto de escassez e morte. Então, pensa em tudo que você está idolatrando, tudo está no seu coração, tudo que você não deixa ninguém encostar. Tem homem ou mulher que tem carro, não deixa os filhos entrar, não deixa sujar, não deixa nada, não deixa comer salgadinho. Se você entrar no meu carro agora, tá tanta sujeira lá que você não sabe nem o que é carro, o que é sujeira. É tudo a mesma coisa, né? Porque é para desfrute, gente. É para usar mesmo, é para usar até acabar esse negócio. Riscou, compra outro. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas eu também não tenho. Jesus tem suficiente, né? Então é isso, né? Tem essa ideia de que nada é nosso, tudo é dele, tudo está entregue, rendido. Quando você fizer isso, você nunca mais vai ter dor para entregar o que Jesus falava para você entregar. É muito profundo isso. E outra coisa, não tente. Olha isso, estou sentindo isso do Espírito Santo falar para você. Não tente segurar, não tente guardar, não tente reter o que Jesus já pediu para você entregar. Porque todas as vezes que Jesus mandar você entregar uma coisa e você reter, isso virou maldição para você. É uma parada que está servindo ali para te prender a viver o que você iria construir a partir dessa obediência e entrega. É muito profundo. Então, sempre que você for mal dispenseiro, sempre que você for mal administrador, sempre que você for mal administrador daquilo que Jesus tem, ele vai ter uma mensagem para você de trevas, cara. É muito louco. Eu não vou ler aqui agora, porque a gente já está passado nas horas, mas pega esse Lucas capítulo 19, faz esse exercício aí de Lucas capítulo 19, é muito doido. Eu sei que está falando de Zaqueu, mas lê o capítulo inteiro, abaixo de Lucas 19, depois de Zaqueu, Jesus vai contar uma parábola para expressar o que Zaqueu estava vivendo. Ele vai expressar, ele vai falar que ele era o banqueiro, entregou dinheiro e responsabilidade na mão de uns caras lá, e ele vai falar, depois ele vai cobrar e falar assim, ó, você que eu te dei coisa e você não repartiu. Ele falou, traz esses caras e mata eles aqui na minha frente. Ou seja, eles não significam nada para mim, tem nenhum relacionamento com eles. É muito louco. Dá uma olhada nessa parábola aí, não sei nem se você já leu, mas olha essa parada aí que ele está falando disso. Ele está dando ele fala assim que depois disso ele conta uma parábola dando a ideia de que quem não administra bem o que ele entregou, ele fala assim, ó, traz eles e mata aqui na minha frente. Ou seja, faz diferença nenhuma. Porque mal administrador é como se fosse até a parábola dos talentos, né? Ele falou assim, porque até aquilo que você tem, então você não tem como ficar ileso. Ele fala assim, se você é mau administrador, ele fala assim, até o que você não tem vai ser tirado. É louco, né? Ou seja, vai arrancar tudo que você acha que tem
Ou seja, qual é a ideia que Jesus está falando? Até o que você não tem, porque você não tem mesmo, não é seu. Mas até o que você não tem, lembra da caixa? Porque não é seu. Então, por que ele está falando até o que você não tem? Porque até aquilo que você não tem, ou seja, que você acha que você tem, mas não é seu, mas o que você não tem vai ser tirado. Ou seja, tudo que aparentemente você tem vai ser arrancado de você se você for mau administrador. É profundo, cara. Se você for mau dispenseiro, se você não for tiver na disposição do serviço de fazer o que Jesus tem com aquilo que ele te entregou, até o que não tem, ou seja, até o que você acha que tem vai ser arrancado de você. A mensagem é pesada, mas é real. Jesus não chamou ninguém para ser mais ou menos. Jesus chamou a gente para ser íntimos, filhos. E filhos desfrutam do banquete que ele tem. Naturalmente, desfrutam. Né? Então, cara, vou dar o último conselho para encerrar de verdade agora. Não importa a situação que você está, aprenda a desfrutar daquilo que Jesus te entregou. Eu e a Daiane, às vezes, quando a gente tem alguma conta para pagar, que o negócio tá louco mesmo, que a gente sabe que, né, Daiane? Não vai dar. Que o dinheiro não vai dar. Às vezes a gente tem, segunda-feira, tem que pagar 200 mil, 300 mil, e a gente fala para a conta e fala, tem 5. É muito louco isso, né? A gente fala, tem 5, né, Daiane? Eu não sei o que vai ser. Mas a gente fica tão em paz que a gente fala assim, cara, agora é a hora da gente desfrutar. Aí a gente escolhe um restaurante, né, Dai? A gente escolhe um restaurante bom que a gente gosta, pega a mar e tal, a gente sai e fala assim, ó, vamos desfrutar daquilo que Jesus já fez. E a gente escolhe um restaurante, vamos lá comer, desfrutar, dar risada, comer, gastar tudo, se for necessário. A gente não olha mais, olha que louco. Depois que eu fui liberto de Jesus sobre essa coisa de... Ai, filho da mãe. Tô mordendo aqui. Depois que eu fui liberto de Jesus dessa coisa de querer supridor, é muito louco, porque qual a ideia? Acho que, né, Dai? Nunca mais a gente olhou o preço de nada. Nunca mais. Nem conta eu tenho, abri uma conta agora, né? Fiquei 4 anos sem ter uma conta. Nunca mais olhei preço de nada. A gente simplesmente chega no restaurante e fala, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Não tô fazendo conta. Literalmente, a gente faz conta, Dai? Não. Literalmente, tem 4 anos que a gente não faz conta de nada mais. A gente não faz conta se vai dar certo, se vai dar errado, se vai ter dinheiro. Nada faz conta. Nós vivemos um dia de cada vez entregues para a generosidade. Simples assim. É tanto que quando a gente começou a fazer as aulas aqui com vocês, muita gente me ligou e falou, cara, você tem que cobrar, né, Dai? Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Eu falei, gente, eu estou depositando na generosidade de Deus, tá tranquilo. Tem custo, não é barato. Não é barato. Mas beleza. É na generosidade de Deus, vamos lá. O que importa é que a gente está entregando generosidade. E quem é generoso, percebe generosidade. Entende? É isso. E a gente não está querendo retribuição. Nós não estamos aqui pedindo para as pessoas, me dá 5, me dá 10, estou pedindo. Deus é nosso supridor. Entende isso? Que loucura. É muito louco isso. Então, essa é a ideia. Então, assim, a partir disso que a gente teve essa quebra, assim, Jesus mostrou para a gente que a generosidade era ele, a gente parou de fazer conta. Então, a gente vai no restaurante, a gente senta e come. A gente senta e come. A gente senta e desfruta, pede o melhor bebida, melhor comida, melhor restaurante, dá risada, e nós somos quem nós somos. Eu vou de chinelo, de bermuda, do jeito que eu tô nem aí, não me importa esses negócios. É o jeito de ser, eu sou assim mesmo. Né? Não tô ligando para nada. Então, assim, a gente vai do nosso jeito, come do bom e do melhor, faz tudo, dá risada, fala, beleza, Jesus, isso aqui é uma forma da gente agradecer aquilo que o Senhor já fez. Cara, até hoje, né? Alguma vez faltou alguma coisa? Não. Nunca faltou. Ele sempre fecha a conta, né? Quem faz a nossa conta é Jesus, entende? Então as pessoas falam assim, vocês não guardam dinheiro? A gente fala, não, a gente está guardando tesouro. Mas onde que vocês estão investindo? A gente fala, lá. A gente não está guardando dinheiro mais, nós estamos guardando tesouro. Só tesouro eterno. Esse daí, ó, nenhum ladrão pode roubar, a bolsa não vai baixar, a liquidez não vai acabar, né, daí? A gente não recebe, como é que fala aqui? Os dividendos. Né? A gente não recebe dividendos, mas a gente recebe o maná direto de Jesus. E é assim que a gente vive. A loucura. E a loucura, né? A vida com Jesus. Se você quiser viver uma vida com Jesus, se prepare para viver uma coisa que você não entende. Algo sobrenatural. Se você quiser ver uma vida normal, padronizada no mundo, vai lá, pega um trabalho CLTzinho, trabalha a vida inteira, né, daí? Arruma, às vezes, um trabalho no cargo público, né? Guarda o dinheirinho ali, pega seu salarinho todo mês, faz lá suas reservas, né, Dai? Faz suas reservas lá, aprende com o Thiago Nico, com essa galera de guardar dinheiro, né?
A gente não sabe quanto ganha e nem quanto gasta. Basicamente isso. Entendeu? É mais ou menos isso. Se você me perguntar quanto eu tenho na conta agora, eu vou falar, não sei. Entendeu? Eu só sei que eu compro. Só sei que eu compro, só sei que eu desfruto, que eu como e tá tudo bem. Mas é lógico, tá? Que nós não somos irresponsáveis. A gente trabalha e trabalha muito. Mas a gente trabalha na ideia de que Jesus trabalha com a gente tem a nossa estratégia, a gente tem nossa empresa, a gente tem nossas coisas, e tudo acontece de forma natural, mas a gente está rendido àquilo que ele tem, e o que ele quer fazer, e o que vale mais é obedecer, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Então é isso. Falei demais. Sei que tem muita gente que está aí no boom, né? Na cabecinha aí, mas assiste de novo, amanhã a gente sobe a aula, e a gente se fala na próxima semana. Então, exercício simples para vocês aplicarem. Primeira coisa, peçam para Jesus, para vocês perceberem generosidade. E se vocês verem terra fértil, não perca tempo de ser generoso. E generosidade, gente, não é quando você... É muito louco, né? Generosidade é quando você pergunta para Jesus, Jesus, quanto eu tenho que fazer? Quantas sementes eu tenho que depositar nessa terra aqui? E se você for fazer pela sua disposição, faça o melhor, literalmente. Aí entra, né? Não na ideia da religião. Dê o seu melhor, porque você vê a pouco, não. Dê o seu melhor. Entregue o seu melhor. E é tão profundo que vocês vão perceber a diferença do fruto da generosidade. A gente antes de ir para a última BH que a gente viajou, a gente foi comer no restaurante e a gente estava com muita pressa. Eu entrei no restaurante e falei pro cara, é o seguinte, eu preciso comer, mas eu preciso comer uma comida maravilhosa com a Daiane e eu preciso que seja muito rápido. O que você tem aí no cardápio? Né, Daiane? Aí o cara falou, mano, senta ali que eu tenho uns tacos aqui, um negócio bom. Mas eu falei, vai ter que ser rápido. Ele falou, não, vai ser super rápido e a comida é maravilhosa. Eu falei, é isso, bora. Onde é? Sentamos, né, Daiane? Foi assim, coisa de minutos mesmo. O cara já trouxe a comida, a gente comeu, tava maravilhoso. Tava maravilhoso. A comida a gente comeu, foi rápido e tal. Eu levantei e foi, Daiane. Eu falei, Dai, pega a melhor nota que tem na sua carteira aí, né? Você vê que são tão doidos que nem carteira eu ando, né? Eu só falo, Dai, paga aí, né? A gente foi almoçar no restaurante desses dias, mas assim, sempre é, né? Aí os caras vêm me entregar a conta, eu falo, não, quem paga a conta é a Dai, né? Aí o cara fala assim, oxe, mas como assim? Você que é o homem da casa? Eu falei, mas eu casei, eu falo pra ele assim, eu casei pra isso, pra Dai ele pagar minhas contas. Aí os caras ficam doidos, né? Dá uma bugada assim na cabeça. Não, lá em casa quem paga as contas é as mulheres, né? Os caras dão risada. Aí o cara, na hora de ir embora, o cara falou assim pra mim, cara, como é que eu faço pra ter uma mulher dessa aí, né, que paga a conta? Eu falei, cara, procure em Jesus que você vai achar. Então é isso. A gente sentou, eu falei, Dai, pega a melhor nota que tem aí. Aí a gente tinha uma nota de R$50, né? Aí eu peguei, a gente só tinha nota de 50 esse dia. Aí eu chamei o cara, olhei no olho dele e falei, cara, muito obrigado por você ter atendido a gente super bem, né? E ter nos atendido aqui quando a gente precisava. E dei o dinheiro pro cara. Ele desvoltou. Porque é diferente. Não é um dinheiro que você tá dando. É generosidade que você está imprimindo ali. É diferente. O cara desmontou. E não é pelo dinheiro, gente. Mas é pela intenção do nosso coração, sem querer nada em troca. É como se o próprio Jesus estivesse dando um soco no coração dele ali. A gente entregou, o olhar dele encheu de lágrimas na hora. Dei um abraço nele e falei, cara, obrigado, porque hoje você atendeu a gente muito bem. Eu falei para ele, eu me senti atendido por Jesus. O sorriso do cara veio aqui. Né? E assim, eu tenho certeza que tocou ele para sempre. Né? E é isso. Fala alguma coisa para finalizar? Não. Vai profetizar para ninguém? Então tá bom, gente. Obrigado, viu? Boa noite. Ô, Denis. Oi. Agora você, por favor, pessoal, vocês, assim, ó, estamos há meses aqui recebendo uma entrega de conteúdo, né? Nós temos, assim, um acesso a uma plataforma para podermos assistir a hora que quisermos, tá? Então, assim, tivemos uma aula de qualidade sobre generosidade. É claro que não é sobre dinheiro, tá? Mas assim, ó, eu sinto no meu coração e eu preciso dizer isso. Denis, coloca seu Pix para nós, por favor, e quem sentir no coração, tá? Não é sobre dinheiro. Mas assim, ó, vamos fazer por esse tempo, por essa doação, por essa entrega que o Denis está tendo na nossa vida. Sabe assim, ó, ele pagou um preço na vida para ter esse conhecimento, tá? Isso não veio de graça, né? Então, assim, ó, a esposa também, a família, isso tudo na vida para se ter o conhecimento, para se ter essa bagagem e para ter unção, né? Porque aqui não é só conhecimento, aqui tem palavras e tem unção. Então, assim, por favor, se você puder passar para nós a sua chave Pix aí, para a gente poder abençoar, semear na sua vida por todos esses meses que você tem sido uma bênção através desse tempo, dedicando seu tempo, transbordando esse conhecimento para nós.
trazendo enriquecimento, destravando tantas pessoas, porque não é o meu caso, eu já tinha um conhecimento sobrenatural, mas eu sei de pessoas que chegaram aqui e não tinham nem noção de como é que o negócio era, e começaram. Então, eu acredito que isso deve ser recompensado, né? De alguma maneira deve ser. Então, por favor, tá? Era isso. Obrigado. Obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Ouviu a mão levantada? Não, né? Então tá bom. Tira foto. Tirar a fotinha, deixa eu desmarcar eu aqui, peraí. Só um sorriso aí, aqueles... Não sorriso amarelo não, hein? Um sorriso bonito. Você coloca lá no grupo para nós, o Telegram? Aí a gente... Tá. A Elisa põe, acho que a Elisa tem aí, ela já falou aí. Sorriso. Então tá. Oi, Simone Pertel, que maravilha te ver, que sorriso maravilhoso. Elisete, muito obrigado pela sua presença, fiquei olhando seu rostinho. Quer falar alguma coisa, Elisete? Cadê ela? Cadê? Ela estava aqui, ela estava no nosso olhar, não sei se ela está mais ainda. Quer falar? Quero falar assim, a nossa alegria é sermos generosos. Uau! Se você me der a oportunidade, eu quero falar que Pode dia falar. eu perdi tudo que eu tinha. Fui morar numa casa emprestada. Uau! E lá Deus falou comigo. Você está sendo cauda na terra, mas eu vou colocar você como cabeça. E me deu um lugar para eu cuidar de 147 crianças pobres. Então, eu tenho semeado a alegria que eu tenho tido em fazer o que Deus me deu para eu fazer na terra, nada nesta terra se compara. É a alegria de servir o nosso Deus com o nosso coração simples, para que o mundo saiba que Ele é o nosso Deus de verdade. Lá na escola tem uma placa, um dia eu estava orando e Deus falou comigo. Fala para eles, esta escola é o amor de Deus demonstrado. Nós podemos agradecer a Ele com o nosso coração, Uau. que nós não éramos assim. Ele plantou em nós a generosidade dele. E isso é uma honra muito grande para nós. Muito obrigada. Elisete, semana que vem vamos fazer aula 2 de generosidade e aí você fala a aula toda, pode ser? Pode. Essa mulher aí tem uns... Se eu fosse vocês, eu acordava às 6 horas da manhã, ficava com os 5 cadernos só anotando os códigos que vai vir aí, viu? Então, ó, então tá combinado, tá bom? Semana que vem, na quinta que vem, 8h30, você dá a parte 2 de generosidade aí, porque eu acho que você tem muito mais bagagem que a gente. Com certeza. É um prazer, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, viu, Maisona? Eu quero falar uma palavrinha para um moço aí, ele chama Leandro, eu estou vendo ele aqui, ó. Que cor que tá a roupa dele? Eu estou vendo chuva de dinheiro. Sabe o que é chuva? É uma quantidade que não é medida. É sem medida. Deus quer fazer para ele. Uau. Pode falar mais, Elisete. Se tiver aí, pode soltar. Não, obrigado. Qual Leandro que é? O de camisa vermelha ou de camisa branca? Ou vai para os dois? Tem um moço aí com os dedos no nariz. É o Leandro mesmo, é o Leandro Carmo. Tem que ser ele, né, cara? Toda vez, Leandro. Esse cara aí, Elisete, ele tem um... Tá na fila de Jesus. Ele tem um mel de Jesus, assim. Toda vez que alguém vem falar profecia, vai pro Leandro. Já. O cara aí tá na fila VIP. Very important people. O cara tá na camada grossa ali. É só ele crer, né? A palavra é gerada pelo nosso coração, né? Ele é de Minas, Elisete. Ele é de Belo Horizonte. É. Então, é de Belo Horizonte? É Itabirito, né, Leandro? Nossa, que pertinho. Tá pertinho de vocês. Sim. Uau. Prazer. Então, fechou, Elisete. Vou tirar foto. Semana que vem, aula de generosidade 2 aí com a Elisete, hein? Se eu fosse você... cara, eu vou assistir essa aula umas 50 vezes. Sorriso para tirar foto, vai. E outra, né? Primeira vez que a rainha tá aqui, assim, do meu lado, né? Porque se não fosse ela, eu não conseguiria fazer as aulas. Sabe o que é engraçado, gente? Falar isso para encerrar. É que, às vezes, é tão engraçado, as pessoas acham que eu faço as coisas sozinho. E as pessoas desprezam o que as pessoas fazem, que não estão sendo vistas, né?
Se não fosse a Dai, em primeiro lugar, se não fosse a Daiane, nem teria escola, porque eu não queria fazer escola online de jeito nenhum, queria fazer escola presencial. Então, veja bem, se não fosse a Dai, nada disso aqui estaria acontecendo, né, Dai? Nada disso, nada mesmo, porque quando eu pensei em desistir, jogar tudo para fora, quem pregou o evangelho para mim foi ela. Então, assim, se eu tô falando, se tá acontecendo alguma coisa, é porque sempre tem uma pessoa que põe a gente na frente, né? E é engraçado que às vezes eu termino Macho Burro, e é um curso para homens, e as pessoas falam assim, a sua mulher deveria fazer um evento para mulheres. Eu falo assim, a sua deveria fazer, porque a minha já está fazendo evento de homens comigo. Eu fico brincando porque as pessoas acham que é eu que estou fazendo sozinho. A gente não tem como fazer sozinho. A gente faz tudo junto, a gente decide tudo junto. E eu só estou aqui falando porque ela pode cuidar da Mariana, da casa das coisas, e fazer, né, e tá cuidando de todo o resto para que eu possa estar aqui, né? Então, quem já teve experiência de estar perto da Dai e tal, as pessoas sabem, né? Eu não preciso ficar, não estou falando isso para autoafirmar, mas estou falando isso porque é a verdade. De mim, vocês sempre vão ter a verdade nua e crua, mesmo que seja dura, mas é a realidade. Então, assim, é tão lindo isso, que eu falo sempre isso. A família da gente precisa expressar algo para o mundo, né? Então, assim, o que a sua família tem expressado para o mundo? E a nossa família tem expressado, né? A gente tem procurado expressar a verdade de Jesus, né? E o poder de Jesus na sua simplicidade. Então, é isso. Então, ela está aqui do meu lado, mas ela sempre está aqui em tudo. Em tudo que vocês imaginam, nas mensagens que a gente vai falar, a gente sempre conversa antes, a gente sempre discute muito. E muitas revelações que eu sempre tive de Jesus foi porque a Dai falou, meu, cara, Deus me falou tal coisa, ela me falava, destravava outras coisas, e as coisas vão. Então, valorize quem está do seu lado, porque às vezes a gente quer ouvir os céus, mas a gente não quer ouvir a esposa, né? Não quer ouvir o marido, não quer ouvir que está do nosso lado, né? E geralmente a pessoa que a gente despreza é a pessoa que acreditou na gente quando a gente não tinha nada, né? Hoje é muito fácil, quando a gente adquire, né, de alguma forma, uma visibilidade, o que as pessoas acham que é importante, sei lá, visualização, essas coisas, todo mundo acha bonito. Mas ninguém achou bonito, né, uma pedra bruta que tinha que ser lapidada, né, para poder ser trabalhada. Então, é o que eu falo, né? Se a gente fala, é porque a gente sofreu muito, a gente passou muita coisa, a gente ralou, né? Que o Elisete está falando, né? A história é longa, é muita coisa, é lágrimas mesmo, é suor e lágrimas para ensinar, para poder falar um pouco que a gente sabe, né? Foi o que eu prometi para vocês quando eu comecei a escola. Falei, gente, eu não sei tudo, mas uma coisa eu garanto para vocês: tudo que eu sei sobre o profético, sobre Jesus, eu vou entregar. Então é sobre isso que a gente ensina. E eu tenho certeza que cada um de vocês é uma partícula de Jesus e tem aprendido muito mais coisas, e a gente está aqui para aprender com vocês também, né? Então isso é maravilhoso, tá bom? Gente, obrigado, viu? A fotinha está aqui, vou pôr no grupo. Exercício de hoje, então. Lembra da caixa? O Leandro só chora, né, Leandro? Eu sei que é isso, meu amigo, eu sei. Lembra da caixa, né? Pega a caixa, entrega essa caixa para Jesus e abre mão de tudo, pensando como se você fosse morrer, tá? E literalmente é a morte, né? E o segundo exercício é peça para Jesus te mostrar generosidade. Ele vai abrir os seus olhos, é igual a Elisete falou, né? Ele imprimiu na gente isso. E a gente começa a perceber generosidade em tudo. Em tudo. E essa é a primeira aula. Semana que vem, a Elisete, então, vai dar aula de segunda parte de generosidade para a gente. Prepara os corações que o chicote vai estralar, viu? Essa mulher aí, ela sabe. Eu falo isso, ela sabe. Minha mensagem ela tem 3 cunhos, é o que os apóstolos falam. A gente não tem interesse na ganância, nós não temos interesse na bajulação e a gente não tem interesse de agradar todo mundo, né? Mas a nossa não é sobre bajulação, é sobre reconhecimento. E o que eu recebi dessa mulher em pouco tempo que eu fiquei na frente dela, a gente conversando um tempo na mesa, eu acho que eu vou levar isso para a vida toda. Assim. Foi um ensinamento espetacular, absurdo e genuíno dos céus. Então, tenho certeza que vocês vão ser muito tocados por Jesus através desse. Como é que Deus mostrou para mim, né? Como é que é? Uma mina, né? Uma fonte, né? Mas a mulher é uma fonte inesgotável de Jesus. E a gente é privilegiado de ter essas pessoas aqui com a gente, tá bom? Boa noite para vocês. Muito obrigado pelos rostinhos. Neemias, vou ver se eu te ligo amanhã cedo para a gente conversar, tá? Não esqueci, não. Então, a correria amanhã tem EPS, né? Para quem tá lá, né, Fê? A Fernandinha tá ali, EPS, Simone, Carol, Glace, Leandro. A gente está na escola lá do EPS. A gente se vê, pessoal. Qualquer coisa, manda mensagem pra gente. Amo vocês e bora lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente.
Leandro, olha lá seu Telegram. Obrigado, vou olhar, obrigado. Boa noite para todos aí no Brasil. Boa noite.